O ar-condicionado do banco zumbia suavemente, mas eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas. Não era nervosismo, era raiva contida, uma fúria silenciosa que eu havia cultivado durante meses, talvez anos. Sentada naquela cadeira de couro falso, observava meu marido, Ricardo, gesticular animadamente enquanto o gerente do banco, Sr. Mendes, digitava algo no computador com expressão séria. "Quero esvaziar completamente a conta conjunta", disse Ricardo, sua voz carregada de uma autoridade que ele sempre acreditou possuir. "Transferir tudo para minha conta pessoal. Agora." Ao lado dele, Vanessa se remexia na cadeira, cruzando e descruzando as pernas. Ela usava um vestido vermelho justo demais, sapatos de salto alto demais, maquiagem demais. Tudo nela era demais, especialmente sua presença ali, no banco, ao lado do meu marido, como se tivesse algum direito de estar presente naquele momento. "Senhor Ricardo", começou o Sr. Mendes, ajustando os óculos no nariz. "O senhor tem certeza? Esta é uma decisão importante e... tenho absoluta certeza", interrompeu Ricardo, batendo a mão na mesa. "Ela não vai receber mais um centavo. Nenhum centavo sequer." Vanessa soltou uma risadinha aguda. Aquele tipo de som que me fazia querer gritar. Ela se inclinou para frente, colocando a mão no braço de Ricardo de uma forma que era ao mesmo tempo possessiva e teatral. "Querido, você está fazendo a coisa certa", ela ronronou. "Essa mulher não merece nada do que você conquistou." Mordi o interior da bochecha com força suficiente para sentir gosto de sangue. Respirei fundo pelo nariz, mantendo minha expressão neutra, minhas mãos cruzadas elegantemente no colo. Eu havia me preparado para este momento. Havia ensaiado mentalmente centenas de vezes. O Sr. Mendes me lançou um olhar rápido, carregado de pena. "Pobre mulher abandonada", diziam seus olhos. "Traída e deixada sem nada." Eu quase sorri, mas me contive. Ainda não era a hora. "Está feito", anunciou o Sr. Mendes após alguns minutos de digitação. "O saldo total de 850 mil euros foi transferido para sua conta pessoal, Sr. Ricardo." 850 mil euros! Gritou Vanessa, praticamente saltando da cadeira. "Meu Deus, querido! Somos ricos!" Ricardo sorriu, aquele sorriso arrogante que eu conhecia tão bem. O mesmo sorriso que me conquistou 20 anos atrás, quando eu era jovem, ingênua e estúpida o suficiente para acreditar em promessas de amor eterno. "Este é apenas o começo, meu amor", disse ele, puxando Vanessa para mais perto. "Com este dinheiro, vamos começar nossa nova vida. Aquela casa na praia que você tanto queria? É sua. O conversível? Também. Tudo o que você desejar." Vanessa começou a contar o dinheiro mentalmente, seus lábios se movendo enquanto seus olhos brilhavam de ganância. Ela era tão transparente, tão óbvia. Como Ricardo não via? Ou talvez visse e simplesmente não se importasse. Homens como ele raramente se importavam com detalhes quando havia uma mulher mais jovem sussurrando-lhes ao ouvido. "E você?", disse Ricardo, finalmente se voltando para mim. Seus olhos estavam frios, vazios de qualquer resquício do amor que um dia afirmou sentir. "Pode ir embora agora. Não há mais nada aqui para você." O Sr. Mendes se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Ele era um homem decente, eu sabia. Trabalhava naquele banco há 25 anos, conhecia metade da cidade, incluindo minha família. Deve ter sido difícil para ele presenciar aquela cena. "Senhor Ricardo, talvez devêssemos discutir os termos do divórcio com mais calma", tentou o gerente, sua voz suave e diplomática. "Há questões legais a considerar." "Não há nada para discutir." Ricardo bateu a mão na mesa novamente, fazendo Vanessa dar um pulinho. "Ela assinou um acordo pré-nupcial. Não tem direito a nada." "Nada." "Ah, o acordo pré-nupcial. Aquele documento que Ricardo insistiu que eu assinasse 2 semanas antes do casamento, quando os convites já haviam sido enviados. O vestido já estava sendo ajustado, e minha mãe já havia gasto uma fortuna com flores e decoração. Ele disse que era apenas uma formalidade, que seu advogado insistiu, que não significava nada, porque nosso amor era mais forte que qualquer papel. Eu tinha 19 anos. Acreditei nele. "Saia agora!" Ricardo estalou os dedos na minha direção, como se estivesse chamando um cachorro. "Não quero mais ver sua cara." Vanessa soltou outra risadinha, se aconchegando ainda mais contra Ricardo. Ela estava saboreando cada segundo daquilo, deleitando-se com minha humilhação, ou com o que ela pensava ser minha humilhação. Levantei-me lentamente, alisando minha saia preta, ajeitando minha blusa branca.
Peguei minha bolsa, uma bolsa de couro italiano legítimo que havia custado mais do que Vanessa ganhava em 3 meses como recepcionista. Sim, eu sabia exatamente quem ela era e o que fazia. Eu sabia tudo. Senhor Mendes, disse eu, minha voz calma e clara. Antes de ir, poderia, por favor, verificar a conta 77742? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ricardo parou de sorrir. Vanessa parou de contar dinheiro imaginário. O Sr. Mendes me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Conta 77742? Repetiu ele lentamente. Sim, confirmei, ainda de pé. Minha postura ereta, meus ombros para trás. Por favor, verifique essa conta. Ricardo riu, mas era uma risada nervosa, sem convicção. Que palhaçada é essa? Sr. Mendes, ignore-a. Ela está apenas tentando causar uma cena. Só vai levar 1 minuto. Insisti, olhando diretamente para o gerente. Por favor. Algo no meu tom deve ter convencido o Sr. Mendes. Ele hesitou por um momento, então virou-se para o computador e começou a digitar. Seus dedos voavam sobre o teclado, clique após clique. Ricardo se levantou, aproximando-se da mesa. O que você está fazendo? Que conta é essa? Não respondi. Apenas esperei, contando os segundos na minha cabeça. 1, 2, 3. O Sr. Mendes parou de digitar. Seu rosto empalideceu visivelmente. Ele piscou várias vezes, como se não conseguisse acreditar no que via na tela. Então, ele olhou para mim, depois para Ricardo, depois para a tela novamente. Senhor Ricardo, disse ele, sua voz saindo rouca. Ele pigarreou e tentou novamente. Senhor Ricardo, sua esposa, a senhora aqui. O quê? Latiu Ricardo, inclinando-se sobre a mesa, tentando ver a tela do computador. O Sr. Mendes girou o monitor ligeiramente, permitindo que Ricardo visse. Observei o rosto do meu marido com atenção, saboreando cada microexpressão. Vi a confusão dar lugar à incredulidade. A incredulidade dar lugar ao choque. E o choque dar lugar a algo próximo do terror. Sua esposa, continuou o Sr. Mendes, sua voz agora mais firme, é nossa acionista majoritária há 3 anos. A conta 7C742 contém o portfólio de investimentos dela em nosso banco, além de ações, títulos e outros ativos. No total, senhora... Marina, completei para ele, meu nome soando estranho após tanto tempo em silêncio naquela sala. Senhora Marina, ele continuou, possui ativos no valor de aproximadamente 15 milhões de euros. O barulho que Vanessa fez foi quase cômico. Ela engasgou, tossiu, e então as notas imaginárias que contava mentalmente pareceram cair de suas mãos. Seu rosto, tão cheio de satisfação momentos antes, agora estava pálido, sua boca aberta em um ó perfeito de choque. Ricardo apenas me encarava, seus olhos arregalados, sua mandíbula caída. Pela primeira vez em anos, ele estava completamente sem palavras. 15 milhões? Conseguiu dizer Vanessa, sua voz saindo como um guincho. Isso não pode estar certo. Ela não tem dinheiro. Ela nunca trabalhou um dia sequer. Ela é apenas uma dona de casa. Apenas uma dona de casa. Repeti suavemente, saboreando cada palavra. Sim, era isso que vocês pensavam, não é? Ricardo se deixou cair pesadamente na cadeira, ainda me encarando como se estivesse vendo um fantasma. Como eu consegui 15 milhões de euros? Terminei a frase por ele. É uma história interessante, Ricardo. Sente-se confortavelmente. Ah, espere. Você já está sentado. Vanessa olhava entre mim e Ricardo, claramente tentando processar a informação. Suas garras perfeitamente pintadas de vermelho se cravaram no braço de Ricardo. Ela está mentindo! Declarou ela, sua voz aguda de pânico. Tem que estar mentindo. Querido, ela está mentindo para você. O sistema bancário não mente, senhorita, disse o Sr. Mendes friamente. Eu percebi que ele estava começando a gostar daquela reviravolta. Os números são bastante claros. A senhora Marina é, de fato, nossa maior investidora individual. Caminhei calmamente até a mesa e me sentei novamente, cruzando as pernas com elegância. Puxei minha bolsa para o colo e dela retirei uma pasta de couro. Coloquei-a sobre a mesa, na frente de Ricardo. Lembra-se do meu pai, Ricardo? Comecei, minha voz tranquila, quase conversacional. Claro que lembra. Você o conheceu brevemente no nosso casamento. Ele morreu 3 meses depois, lembra-se? Câncer de pulmão. Foi muito rápido. Ricardo acenou com a cabeça lentamente, ainda em estado de choque. O que você não sabe, continuei,
é que meu pai era um homem muito, muito rico. Ele construiu um império do zero. Começou como um simples mecânico e terminou dono de uma cadeia de concessionárias de automóveis espalhadas por todo o país. 23 concessionárias, para ser exata. Vanessa soltou um suspiro audível. Mas meu pai era um homem discreto, prossegui. Ele não ostentava sua riqueza. Dirigia carros simples, usava roupas simples, vivia em uma casa modesta. Ele acreditava que o dinheiro deveria ser usado com sabedoria, não desperdiçado em frivolidades. Olhei diretamente para Ricardo, meus olhos encontrando os dele. Ele não gostou de você, sabia? Desde o primeiro momento. Disse que você tinha olhos gananciosos, que só estava interessado em escalar socialmente através do casamento. Mas eu era jovem e apaixonada. E não quis ouvi-lo. Brigamos por causa de você. Brigamos muito. Ricardo abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. No seu leito de morte, continuei. Meu pai me fez prometer uma coisa. Ele disse: Marina, não deixe esse homem saber sobre o dinheiro. Nunca. Ele vai te destruir se souber. E então ele me deixou tudo. As concessionárias, os investimentos, as propriedades, tudo. 22 milhões de euros, para ser precisa. 22! Sussurrou Vanessa, suas unhas afundando ainda mais no braço de Ricardo, que nem pareceu notar. Mas eu tinha um problema. Continuei. Como manter esse segredo de você, Ricardo? Você que revirava minhas bolsas, que verificava meus e-mails, que questionava cada centavo que eu gastava? Como esconder uma fortuna de um homem tão controlador? Abri a pasta e retirei o primeiro documento. Era o acordo pré-nupcial que Ricardo tinha me feito assinar. Este documento, disse eu, batendo levemente nele, foi a minha salvação. Você insistiu tanto para que eu o assinasse. Disse que era para proteger seus bens. Que ironia, não? Porque este acordo estipula claramente que qualquer bem ou dinheiro que eu recebesse de herança seria exclusivamente meu, não conjugal. Está bem aqui, cláusula 15, parágrafo 3. Seu próprio advogado incluiu isso. Você nem leu direito, tão ansioso estava para eu assinar. Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora saísse rouca e trêmula. Você escondeu uma fortuna de mim? Durante todos esses anos? Escondi, confirmei simplesmente. E investi com sabedoria. O Sr. Mendes aqui pode confirmar. Nos últimos 20 anos, transformei 22 milhões em 15 milhões através de investimentos inteligentes e... Mas você perdeu dinheiro, então? Interrompeu Vanessa, agarrando-se a essa informação como se fosse uma tábua de salvação. Sorri pela primeira vez desde que entramos no banco. Não, querida. Vendi as concessionárias do meu pai por 22 milhões. Investi esse dinheiro. Ele cresceu para 38 milhões. Então, usei 23 milhões para outros projetos. O que restou, investido neste banco e em outros lugares, totaliza 15 milhões. Mas meus outros investimentos... Bem, isso é outra história. O silêncio era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de zumbir. Que outros investimentos? Conseguiu perguntar Ricardo. Retirei mais documentos da pasta. Bem, há o complexo de apartamentos que comprei no centro da cidade. 12 apartamentos de luxo, todos alugados. Renda mensal, 45 mil euros. Há também a participação de 30% na startup de tecnologia que investi 5 anos atrás. Eles acabaram de fechar uma rodada de financiamento Série C. Minha parte, avaliada em cerca de 8 milhões. Continuei retirando documentos, colocando-os um a um sobre a mesa. 2 propriedades comerciais na zona industrial. Uma franquia de academias. Ações em 4 empresas diferentes de capital aberto. Títulos do governo. E assim, aquela pequena vinícola no interior também é minha. Produzimos um vinho excelente, a propósito. Ganhou 3 prêmios internacionais no ano passado. Vanessa estava tão branca que pensei que fosse desmaiar. Ricardo simplesmente me encarava, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Como... Foi tudo que ele conseguiu dizer. Como você nunca soube? Terminei por ele. Bem, Ricardo, você tornava muito fácil. Você estava sempre tão ocupado com seu trabalho, suas reuniões, seus compromissos noturnos. Oh, sim, eu sabia sobre Vanessa há mais de 1 ano. A propósito, vocês não foram tão discretos quanto pensavam. Vanessa engasgou novamente, seu rosto agora vermelho de vergonha. Enquanto você estava ocupado construindo sua carreira e sua vida dupla, continuei, eu estava construindo um império. Cada reunião do Clube do Livro era, na verdade, uma reunião com meus consultores financeiros. Cada dia no spa, visitas a propriedades, cada almoço com amigas, negociações de negócios.
Ricardo enterrou o rosto nas mãos. Eu não posso acreditar nisso. Ah, mas há mais, disse eu alegremente. Lembra-se de como eu sempre fui tão econômica? Como eu cortava cupons, procurava promoções, reutilizava sacolas de compras? Você sempre zombou de mim por isso. Chamou-me de mesquinha. Disse que eu embaraçava você na frente dos seus amigos. Ele não respondeu, apenas continuou com o rosto enterrado nas mãos. Cada centavo que economizei, cada real que não gastei do meu orçamento doméstico, eu investia. Aqueles 850 mil euros que você acabou de retirar da nossa conta conjunta? Eu poderia ter retirado o dobro disso no mês passado e nem teria notado a falta. Aquele dinheiro era, como posso dizer, dinheiro para gastos, para as despesas do dia a dia. O dinheiro real, o dinheiro verdadeiro, sempre esteve seguro, longe de você. Vanessa começou a chorar, lágrimas negras de rímel escorrendo por suas bochechas cuidadosamente maquiadas. Mas o apartamento... Ele disse que íamos morar em um apartamento de luxo, com vista para o mar. Ah, sim, o apartamento, disse Ricardo, sua voz amarga. Eu tinha planejado usar o dinheiro da conta conjunta como entrada. Ia financiar o resto. Que coincidência, disse eu sorrindo. Porque eu também possuo o edifício onde você estava planejando comprar esse apartamento. Sou a proprietária. Comprei há 2 anos. E tenho que dizer, Ricardo, que você tem gosto terrível em imóveis. Aquele edifício está supervalorizado, tem problemas estruturais e está localizado em uma área que perderá valor nos próximos 5 anos devido ao novo planejamento urbano da cidade. Mas, por favor, não deixe que eu o impeça de fazer um péssimo investimento. Ricardo finalmente levantou o rosto das mãos. Seus olhos estavam vermelhos, não de lágrimas, mas de raiva. Você me enganou, disse ele, sua voz baixa e perigosa. Durante todos esses anos você mentiu para mim. Eu não menti. Corrigi calmamente. Simplesmente não contei. Há uma diferença. Você nunca perguntou se eu tinha dinheiro próprio. Você assumiu que não tinha. Assumir não é o mesmo que perguntar, Ricardo. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Isso é um absurdo. Somos casados. Marido e mulher. Não deveria haver segredos entre nós. A ironia de suas palavras quase me fez rir alto. Sem segredos? Como Vanessa. Aquela não era um segredo? Ou as outras antes dela? Ah, sim, eu sei sobre elas também. Carla, a professora de yoga. Isso durou 6 meses. Beatriz, sua assistente anterior. 2 anos. E aquela garçonete do restaurante francês. Qual era o nome dela mesmo? Ah, sim, Sophie. Essa foi apenas algumas semanas, se bem me lembro. Vanessa virou-se para Ricardo, seus olhos arregalados. Outras? Você disse que eu era a única. Você disse que nunca tinha traído sua esposa antes. Ricardo ignorou-a completamente, mantendo seus olhos fixos em mim. Você não tem provas de nada disso. Dei um tapinha na minha bolsa. Tenho um pendrive aqui com fotos, e-mails, mensagens de texto, recibos de hotéis, reservas de restaurantes. 20 anos de infidelidade meticulosamente documentados. Meu investigador particular foi muito minucioso. Vale cada centavo que paguei a ele. Investigador particular? Repetiu Ricardo, sua voz subindo 1/8. Você me espionou? Prefiro o termo coleta de informações. Respondi. E antes que pergunte, sim, é tudo legal e admissível em tribunal. Verifiquei com 3 advogados diferentes. O Sr. Mendes havia permanecido silencioso durante toda essa troca, mas agora pigarreou delicadamente. Talvez devêssemos encerrar esta reunião. Claramente há questões que precisam ser resolvidas em outro lugar, com representação legal apropriada. Excelente ideia, concordei, começando a guardar meus documentos de volta na pasta. Ricardo, você receberá os papéis do divórcio até o final da semana. Eu sugiro que contrate um bom advogado. Um muito bom. Você vai precisar. Divórcio? Vanessa se animou pela primeira vez desde que o choque inicial havia passado. Vocês estão se divorciando? Então você está livre, querido. Podemos ficar juntos oficialmente. Ricardo nem olhou para ela. Seus olhos permaneceram fixos em mim, e pela primeira vez vi algo diferente da arrogância habitual. Era medo. Medo puro e simples. Marina, disse ele, sua voz de repente suave, quase suplicante. Não precisamos fazer isso. Podemos resolver. Podemos ir para a terapia de casal. Podemos recomeçar. Recomeçar? Repeti, levantando uma sobrancelha. Como quando você esvaziou nossa conta conjunta há exatos 15 minutos? Ou quando você estalou os dedos para mim como se eu fosse um cachorro?
Ou talvez quando você trouxe sua amante para o banco para humilhar-me publicamente. Eu estava com raiva, disse ele rapidamente. Não estava pensando direito. Marina, por favor, 20 anos de casamento. Isso tem que valer alguma coisa. Levantei-me, ajeitando minha bolsa no ombro. 20 anos valem muito, Ricardo. Valem exatamente metade de tudo que você possui. Ou, neste caso, metade dos seus 850 mil euros. Ah, espere. Não é bem assim, é? Porque você já comprometeu esse dinheiro, não foi? O apartamento, o carro para Vanessa, as férias extravagantes que você prometeu a ela. Aposto que não restará muito depois de pagar tudo isso. Espere, disse Vanessa, sua voz aguda de novo. Metade? Ela vai ficar com metade do dinheiro? Na verdade, eu disse, virando-me para ela. De acordo com a lei de divórcio deste país, quando há comprovação de adultério, a divisão de bens pode ser muito menos favorável ao cônjuge infiel. Mas não se preocupe. Tenho certeza de que Ricardo cuidará de você. Ele é tão generoso, afinal. Ricardo deu um passo em minha direção e o Sr. Mendes imediatamente se levantou, interpondo-se entre nós. Sr. Ricardo, por favor, mantenha a distância. Ah, Marina, seja razoável. Ricardo estava quase implorando agora. Você não pode simplesmente acabar com nosso casamento assim. E quanto aos nossos amigos? Nossa família? O que vão pensar? Nossos amigos? Repeti. Você quer dizer aqueles amigos que pararam de me ligar há anos porque você sempre recusava os convites em meu nome? Ou a nossa família, que consiste basicamente em sua mãe, que nunca me suportou e deixou isso muito claro em todas as ocasiões possíveis? Ah, Ricardo, eu acho que vou sobreviver à desaprovação social. Comecei a caminhar em direção à porta, então parei e me virei. Ah, mais uma coisa. A casa. Nossa casa. Aquela linda propriedade de 5 quartos com jardim e piscina que você tanto ama? Ele acenou com a cabeça lentamente, desconfiado. É minha, declarei. Comprei com meu dinheiro 5 anos atrás, quando o proprietário anterior estava desesperado para vender. Paguei em dinheiro. A escritura está em meu nome. Você vai precisar sair. Sair? Ele gaguejou. Mas eu moro lá. Não mais, disse eu alegremente. Você tem 30 dias, de acordo com a lei. Depois disso, qualquer pertence seu que permanecer na propriedade será considerado abandonado e será doado para a caridade. Sugiro que comece a fazer as malas. Vanessa havia ficado completamente silenciosa. Seu rosto uma máscara de choque e desolação. As lágrimas continuavam escorrendo, deixando trilhas escuras em suas bochechas. Ricardo, ela sussurrou, puxando sua manga. Você disse que éramos ricos. Você disse que tínhamos 850 mil euros. Você disse... Ele finalmente olhou para ela e a expressão em seu rosto era de puro ódio. Cale a boca. Apenas cale a boca. Ela recuou como se tivesse sido esbofeteada, seus olhos arregalados de medo e surpresa. Ah, problemas no paraíso? Comentei. Que pena. E vocês pareciam tão felizes há 15 minutos. Você é uma víbora, cuspiu Ricardo. Uma cobra venenosa. Planejou tudo isso, não foi? Esperou todos esses anos apenas para me humilhar. Humilhar você? Repeti, fingindo surpresa. Ricardo, eu não precisei planejar sua humilhação. Você fez isso muito bem sozinho. Eu simplesmente me preparei para o inevitável. Você acha que eu não sabia que este dia chegaria? Um homem como você, tão vaidoso, tão arrogante, tão convencido de sua própria superioridade? Era apenas uma questão de tempo até que você decidisse trocar a esposa de meia-idade por um modelo mais novo. Caminhei de volta até onde ele estava e o encarei diretamente. Mas o que você não contava era que a esposa de meia-idade não fosse a mulher patética e dependente que você pensava que ela era. Sinto muito desapontar você, Ricardo. Sinto muito que sua fantasia de me deixar sem nada tenha sido tão completamente destruída. Ele abriu a boca, mas eu levantei a mão, silenciando-o. Eu vou dizer uma coisa, e você vai ouvir com atenção. Durante 20 anos, eu fui uma esposa dedicada. Cozinhei suas refeições favoritas. Passei suas camisas. Organizei suas festas de negócios. Sorri educadamente quando seus colegas faziam piadas sexistas. Fingi não notar quando você chegava em casa cheirando a outro perfume. Eu fiz tudo isso porque acreditava, ingenuamente, que você um dia mudaria. Que você um dia acordaria e perceberia o que tinha. Minha voz ficou mais baixa, mais intensa. Mas você nunca percebeu, Ricardo. E agora é tarde demais. Porque enquanto eu estava sendo a esposa perfeita publicamente, eu estava construindo meu próprio império privadamente. E agora,
Esse império é tudo meu, e você não pode tocá-lo. Virei-me para o Sr. Mendes. Obrigada pela sua assistência hoje. Entrarei em contato com o banco na próxima semana para discutir a transferência de alguns ativos. Também gostaria de fechar qualquer conta que tenha o nome de Ricardo associado a ela. Certamente, senhora Marina, disse ele, acenando respeitosamente com a cabeça. Havia um brilho de admiração em seus olhos. Será um prazer atendê-la. Comecei a sair, mas Ricardo me agarrou pelo braço. Você não pode fazer isso comigo, não pode simplesmente me deixar sem nada. Olhei para sua mão no meu braço, então para seu rosto. Solte-me, agora. Ele não soltou. Se alguma coisa, apertou mais forte. Marina, por favor, seja razoável. Podemos negociar, podemos chegar a um acordo. Senhor. Ricardo! Disse o Sr. Mendes, sua voz firme. Se não soltar a senhora imediatamente, serei forçado a chamar a segurança. Ricardo me soltou como se meu braço estivesse em chamas. Ajeitei minha manga, mantendo minha expressão calma. Você quer negociar? Perguntei. Muito bem. Aqui está minha oferta. Você fica com seus 850 mil euros. Eu fico com tudo o mais. Você assina os papéis do divórcio sem contestação. Em troca, eu não torno públicas as evidências de suas infidelidades múltiplas. Seus colegas de trabalho, seus clientes, todos aqueles contatos importantes que você tanto preza, eles nunca precisarão saber que tipo de homem você realmente é. Ele empalideceu. Você faria isso? Arruinaria minha reputação profissional? Em um piscar de olhos, confirmei. Então, o que será, Ricardo? Aceita minha oferta ou prefere que eu mostre para o mundo quem você realmente é? Vanessa tinha se encolhido em um canto, observando a troca com olhos arregalados. Ela parecia ter encolhido fisicamente. Toda sua confiança anterior evaporada. Eu preciso pensar, disse Ricardo, passando a mão pelo cabelo. Ele estava suando agora, manchas escuras aparecendo sob as axilas de sua camisa cara. Você tem 24 horas, disse eu. Depois disso, a oferta expira e meus advogados assumem. E acredite em mim, Ricardo, eles não são tão generosos quanto eu. Saí do banco sem olhar para trás. O ar fresco da tarde me atingiu como um tapa no rosto. E pela primeira vez em horas, talvez em anos, eu respirei profundamente. Senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Meu carro estava estacionado do outro lado da rua. Um Mercedes preto, discreto, mas elegante. Outro segredo que havia guardado de Ricardo. Ele pensava que eu dirigia um Honda usado. O Mercedes ficava guardado em uma garagem alugada do outro lado da cidade, usada apenas quando eu precisava ir a reuniões de negócios ou encontros com investidores. Entrei no carro e fechei a porta, deixando o silêncio me envolver. Fechei os olhos por um momento, permitindo-me sentir todas as emoções que havia suprimido durante a reunião no banco. Raiva, tristeza, alívio, triunfo. Todas se misturavam em um turbilhão confuso. Meu telefone tocou. Era um número que eu reconheci imediatamente. Minha advogada, doutora Cristina Alves. Atendi no primeiro toque. Como foi? Perguntou ela sem preâmbulo. Exatamente como planejamos, respondi. Melhor, até. Ele perdeu completamente o controle. Esvaziou a conta conjunta na frente de mim, trouxe a amante, fez um espetáculo completo. Perfeito, disse Cristina, e eu podia ouvi-la sorrindo. Quanto mais ele agir como um tolo, mais fácil será nosso caso. Você gravou? Dei um tapinha na minha bolsa. Cada palavra. O gravador estava no bolso interno da minha bolsa o tempo todo. Excelente. Traga-o para o escritório amanhã. Vamos adicionar a nossa evidência. Com isso e tudo o mais que temos, este será o divórcio mais rápido e mais lucrativo para você que eu já processei. Obrigada, Cristina, disse eu sinceramente. Por tudo. Não teria conseguido sem você. Bobagem, disse ela. Você teria conseguido de qualquer forma. Eu só tornei o processo mais suave. Mas, Marina, tenho que perguntar. Como você se sente? Realmente se sente? Pensei por um momento antes de responder. Assustada, admiti. Aliviada, empoderada, triste. Tudo ao mesmo tempo. 20 anos é muito tempo. Mesmo que tenham sido 20 anos ruins. Nem todos foram ruins, lembrou-me Cristina gentilmente. Lembra-se dos primeiros anos? Quando você ainda tinha esperança? Sim, eu me lembrava. Lembrava-me de como meu coração acelerava quando Ricardo chegava em casa. Como eu planejava jantares especiais apenas para vê-lo sorrir. Como eu acreditava que poderíamos ser felizes juntos. Isso parece uma vida inteira atrás, disse eu.
Por que foi? Respondeu Cristina. Você era uma pessoa diferente então. Jovem, ingênua, apaixonada. Mas olhe para você agora. Forte, independente, bem-sucedida. Ricardo não merece você. Nunca mereceu. Conversamos por mais alguns minutos, discutindo os próximos passos do processo de divórcio, antes de desligarmos. Coloquei o telefone de volta na bolsa e liguei o carro. O trânsito estava leve, e cheguei em casa em menos de 15 minutos. Nossa casa. Não, corrigi-me. Minha casa. Ricardo nunca soube que eu era a verdadeira dona. Ele pensava que ainda estávamos pagando a hipoteca, que levaria mais 10 anos para quitarmos completamente. Estacionei na garagem e entrei pela porta dos fundos, direto na cozinha. A casa estava silenciosa, vazia. Ricardo não estaria de volta até tarde. Ele provavelmente estava agora em algum bar, se afogando em uísque caro e autocomiseração. Tirei os sapatos e caminhei descalça pela casa, realmente vendo-a pela primeira vez em anos. Havia investido tanto dinheiro nesta propriedade, em cada detalhe, cada acabamento. Os pisos de madeira importados, a cozinha de mármore italiano, as janelas do chão ao teto com vista para o jardim. Tudo escolhido por mim, pago por mim, mas sempre apresentado a Ricardo como se fossem decisões conjuntas. Subi as escadas até o quarto principal. Nossa cama estava perfeitamente feita. Eu sempre fazia a cama todas as manhãs, um hábito que Ricardo zombava, mas secretamente apreciava. Olhei para aquela cama e me perguntei quantas noites eu havia passado sozinha nela enquanto Ricardo estava trabalhando até tarde, ou em viagem de negócios. Mais do que eu podia contar. Abri meu closet e comecei a tirar minhas roupas, trocando a roupa formal por algo mais confortável, calça de moletom e uma camiseta velha. No fundo do closet, atrás de uma fileira de sapatos, havia um pequeno cofre embutido na parede. Digitei o código e o abri. Dentro, havia vários documentos importantes, incluindo a escritura da casa, certificados de ações e um pequeno caderno de couro vermelho. Peguei o caderno e o abri, folheando as páginas preenchidas com minha letra caprichada. Era meu diário secreto. Comecei a escrevê-lo 5 anos atrás, quando descobri a primeira traição de Ricardo. Cada página documentava não apenas suas infidelidades, mas também meu crescimento pessoal, meus sucessos nos negócios, meus planos para o futuro. Li a última entrada, escrita 3 dias atrás. Amanhã é o dia, ou melhor, daqui a 3 dias. Tudo está alinhado. Cristina tem todos os documentos prontos. O investigador particular completou seu relatório final. Minhas finanças estão em ordem, todos os ativos protegidos e documentados. Ricardo não faz ideia do que está por vir. Às vezes me sinto culpada por isso. Não pela vingança, mas pela mentira. Mas então me lembro de todas as vezes que ele me fez sentir pequena, insignificante, inútil. Me lembro de como ele flertava abertamente com outras mulheres na minha frente, de como ele desvalorizava minhas opiniões, de como ele controlava cada centavo que eu gastava enquanto ele mesmo desperdiçava milhares em seus hobbies caros. E então, a culpa desaparece. Estou pronta. Estou mais do que pronta. Fechei o caderno e o segurei contra o peito por um momento. Eu tinha feito isso. Havia realmente feito. Após anos de planejamento, de segredos, de viver uma vida dupla, eu finalmente tinha dado o primeiro passo para a liberdade. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas minha curiosidade venceu. Alô? Marina? Era uma voz feminina, hesitante e nervosa. É a Vanessa. Quase desliguei imediatamente, mas algo me fez pausar. O que você quer, Vanessa? Eu só queria dizer que sinto muito, disse ela, sua voz abafada como se estivesse chorando. Eu não sabia. Sobre tudo. Sobre você. Ricardo me disse que você era uma dona de casa inútil, que não tinha nada, que dependia completamente dele. Ele disse que você seria facilmente descartada. E você acreditou nele? Disse eu, minha voz fria. Eu acreditei, admitiu ela. Eu queria acreditar, porque se você fosse inútil, então eu não seria a vilã. Eu seria apenas a pessoa que ele realmente amava. E agora? Perguntei. Houve uma longa pausa. Agora eu percebo que fui uma idiota. Ele não me ama. Ele nunca me amou. Eu era apenas conveniente. Jovem o suficiente para massagear seu ego. Burra o suficiente para acreditar em suas mentiras. Não disse nada. Deixei o silêncio se estender entre nós. Depois que você saiu, continuou Vanessa, ele me culpou. Disse que tudo era minha culpa, que eu tinha arruinado tudo. Ele gritou comigo no meio do banco, na frente de todos. Disse que eu era uma vadia interesseira, que só estava com ele por dinheiro.
E então ele me deixou lá. Simplesmente foi embora. Me deixou sozinha no estacionamento. Parte de mim sentiu uma pontada de simpatia, mas era uma parte muito pequena. O que você quer que eu diga, Vanessa? Que eu sinto muito por você? Que perdoo você por dormir com meu marido? Não, disse ela rapidamente. Não espero perdão. Eu só queria que você soubesse que eu fui usada também. Talvez não da mesma forma, não pelo mesmo tempo, mas ainda assim. Ele me prometeu o mundo e então me descartou no momento em que percebeu que não tinha nada para me dar. Bem-vinda ao clube, disse eu secamente. Ricardo é muito bom em fazer promessas, não tão bom em cumpri-las. Você é incrível, disse Vanessa de repente. Sério, o jeito que você lidou com tudo hoje. Tão calma, tão controlada. Eu desejo ter metade da sua força. Força não nasce da noite para o dia, Vanessa. É construída ao longo de anos de decepção e traição. Não é algo que eu desejaria para ninguém. Eu vou embora, disse ela. Vou voltar para a casa dos meus pais. Vou recomeçar. Encontrar um emprego de verdade. Não apenas ser a recepcionista esperando por um homem rico me salvar. Boa sorte, disse eu, e para minha surpresa, eu quis dizer isso sinceramente. Vanessa? Um conselho de mulher para mulher? Sim. Nunca, jamais. Dependa completamente de um homem. Construa sua própria vida, seu próprio dinheiro, sua própria segurança, porque no momento em que você se torna dependente, você se torna vulnerável. E homens como Ricardo adoram mulheres vulneráveis. Obrigada, sussurrou ela. Eu vou lembrar disso. Desliguei o telefone e me sentei na beira da cama. De todas as reviravoltas do dia, aquela ligação havia sido a mais inesperada. Parte de mim queria odiar Vanessa, culpá-la por tudo. Mas a verdade era que ela era apenas mais uma vítima de Ricardo. Mais jovem, mais ingênua, mas ainda assim uma vítima. O verdadeiro vilão sempre foi Ricardo. Olhei para o relógio. Eram apenas 6 da tarde, mas parecia que havia vivido uma semana inteira em um único dia. Desci as escadas e fui até a cozinha, abrindo uma garrafa de vinho tinto. Um Merlot de 2015 da minha própria vinícola. Servi um copo generoso e caminhei até o jardim dos fundos. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sentei-me em uma das espreguiçadeiras perto da piscina e tomei um gole do vinho, saboreando o sabor rico e complexo. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha melhor amiga, Laura. Atendi com um sorriso. Então, disse ela sem preâmbulo. Como foi? Conta tudo! Laura era a única pessoa, além de Cristina e meu investigador particular, que sabia sobre meus planos. Éramos amigas desde a escola primária, havíamos passado juntas por tudo. Primeiro amor, primeira desilusão, casamentos, e no caso de Laura, um divórcio amigável 3 anos atrás. Foi perfeito, disse eu. Melhor do que eu poderia ter imaginado. Contei-lhe tudo, cada detalhe. Desde a cara de Ricardo quando o gerente revelou meu patrimônio até a ligação surpreendente de Vanessa. Laura ouvia em silêncio, ocasionalmente soltando pequenas exclamações de surpresa ou aprovação. Meu Deus, Marina, disse ela quando terminei. Você é uma gênia absoluta. Eu estou tão orgulhosa de você que poderia chorar. Não chore, pedi rindo. Eu já tive lágrimas suficientes para uma vida inteira. Lágrimas de alegria são diferentes, insistiu Laura. Marina, você sabe o que isso significa? Você é livre, finalmente livre daquele homem horrível. Ainda não completamente, lembrei-a. Ainda há o divórcio, a divisão de bens, toda a papelada legal. Cristina disse que pode levar meses. Mas o pior já passou, disse Laura. O resto é só burocracia. O importante é que você deu o primeiro passo. Você se levantou. Tomei outro gole de vinho, sentindo o líquido quente descer pela minha garganta. Sabe o que é engraçado? Eu achei que me sentiria mais... não sei, triunfante? Vindicada? Mas principalmente me sinto cansada. E aliviada. Como se tivesse carregado um peso enorme por tanto tempo que esqueci como era viver sem ele. É normal, disse Laura gentilmente. Você passou 20 anos vivendo uma vida dupla. Isso cobra seu preço. Mas agora você pode começar a viver abertamente, honestamente. Sem segredos, sem mentiras. Sem Ricardo, acrescentei. Amém a isso, disse Laura. E eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Conversamos por mais 1 hora, fazendo planos para nos encontrarmos no fim de semana. Laura insistiu em fazer um jantar de celebração, convidando algumas amigas próximas, mulheres que, como eu, haviam sido subestimadas e desvalorizadas por homens arrogantes,
mas que haviam encontrado forças para reconstruir suas vidas. Quando desliguei, o sol já havia se posto completamente, deixando apenas um brilho fraco no horizonte. As luzes automáticas do jardim se acenderam, iluminando a piscina e as flores cuidadosamente cultivadas. Fechei os olhos e deixei o silêncio me envolver. Era um silêncio pacífico, reconfortante. Não havia gritos, não havia portas batendo, não havia aquela tensão constante que sempre permeava a casa quando Ricardo estava presente. Apenas paz. Meu momento de tranquilidade foi interrompido pelo som de um carro chegando. Olhei para o relógio. 8h30. Cedo demais para ser Ricardo, que raramente chegava em casa antes da meia-noite nos dias de semana. Ouvi a porta da frente se abrir e bater. Então, passos pesados. Ele estava em casa. Permaneci onde estava, tomando outro gole de vinho, esperando. Não tive que esperar muito. Momentos depois, Ricardo apareceu na porta dos fundos, sua silhueta recortada contra a luz da casa. "Marina", disse ele, sua voz arrastada. Ele estava bêbado. "Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar, Ricardo. Tudo o que precisava ser dito foi dito no banco." Ele cambaleou até onde eu estava, quase tropeçando em uma das cadeiras do pátio. O cheiro de uísque emanava dele em ondas. "Você não pode fazer isso", disse ele, apontando um dedo trêmulo na minha direção. "Não pode simplesmente acabar com o nosso casamento. Não depois de tudo que construímos juntos." "Nós não construímos nada juntos, Ricardo. Eu construí. Você apenas aproveitou." Ele se deixou cair pesadamente em uma cadeira ao meu lado, enterrando o rosto nas mãos. "Eu estraguei tudo, não foi?" "Estraguei completamente." Não respondi. Não havia nada a dizer. "Vanessa me deixou", disse ele de repente, sua voz abafada. "Disse que eu era um mentiroso e um fracassado. Me chamou de coisas que eu nem quero repetir." "Que pena", disse eu sem emoção. "Minha mãe me ligou", continuou ele. "Não sei como, mas ela já sabe. Disse que me avisou sobre você. Que você era esperta demais para o seu próprio bem. Que eu deveria ter escolhido uma esposa mais submissa. Sua mãe nunca gostou de mim", observei calmamente. "Acho que esse é um dos poucos pontos em que concordamos." Ricardo levantou a cabeça, me olhando com olhos vermelhos e lacrimejantes. "Eu te amei, sabe? No começo. Realmente amei." "Talvez", concordei. "Mas não o suficiente. Nunca o suficiente." "O que vai acontecer agora?" perguntou ele, soando de repente muito jovem e perdido. "Você vai receber os papéis do divórcio. Vai assiná-los. Vai sair desta casa. Vai seguir com sua vida, e eu vou seguir com a minha." "É tão simples assim para você?" perguntou ele, sua voz amarga. 20 anos jogados fora como se não significassem nada. "Não foram jogados fora", corrigi. "Foram gastos. Aprendi muito durante esses 20 anos. Aprendi a ser forte. Aprendi a ser independente. Aprendi a não confiar cegamente em promessas bonitas. Foram lições valiosas, mesmo que o professor tenha sido terrível." Ricardo riu, um som sem humor. "Então eu fui útil para alguma coisa, afinal." "Você foi um excelente exemplo do que não procurar em um parceiro", concordei. Ele se levantou, cambaleando ligeiramente. "Eu vou dormir no quarto de hóspedes. Amanhã começarei a procurar um lugar para ficar." "Boa ideia", disse eu. Ele começou a se afastar, então parou e se virou. "Marina, eu realmente sinto muito. Por tudo. Você merecia melhor." "Sim", concordei simplesmente. "Eu merecia." Observei-o caminhar de volta para dentro da casa, seus ombros curvados, sua postura derrotada. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena dele. Mas principalmente, senti alívio. Alívio de que finalmente, aquela farsa de casamento estava chegando ao fim. Terminei meu vinho e entrei na casa, trancando as portas atrás de mim. Subi para o quarto, passei pelo quarto de hóspedes onde podia ouvir Ricardo roncando alto, e me tranquei em meu próprio quarto. Sentei-me na cama e abri meu laptop. Tinha e-mails para responder, relatórios para revisar, decisões de negócios para tomar. Minha vida real, minha vida secreta, estava esperando. Trabalhei até tarde da noite, imersa em planilhas e propostas de investimento. Era reconfortante, familiar. Este era o meu mundo. O mundo que eu havia construído tijolo por tijolo, longe dos olhos de Ricardo. Por volta da meia-noite, recebi um e-mail de Cristina. O assunto dizia: "Documentos prontos." Abri o e-mail e encontrei um anexo: os papéis oficiais do divórcio. Fiz o download e os li cuidadosamente, verificando cada cláusula, cada linha. Estava tudo perfeito. Exatamente como havíamos discutido. Imprimi 2 cópias, assinei ambas e coloquei uma delas em um envelope.
Pela manhã, deixaria o envelope na mesa da cozinha para Ricardo encontrar. Enquanto me preparava para dormir, olhei-me no espelho. A mulher que me encarava era diferente daquela que havia entrado no banco naquela manhã. Havia algo diferente em seus olhos. Uma força, uma determinação que não estava lá antes. Ou talvez sempre estivesse lá, escondida sob camadas de conformidade e medo. Deitei-me na cama, mas o sono não veio facilmente. Minha mente girava, repassando os eventos do dia, planejando os dias seguintes. Havia tanto a fazer, tantas mudanças a implementar. Finalmente, por volta das 3 da manhã, caí em um sono agitado, cheio de sonhos fragmentados sobre bancos e dinheiro e casas vazias. Acordei às 6, como sempre. Velhos hábitos eram difíceis de quebrar. Vesti-me rapidamente, escolhendo um terno de negócio cinza escuro. Era hora de uma reunião importante com os diretores de uma das minhas empresas. Desci as escadas e coloquei o envelope com os papéis do divórcio na mesa da cozinha, bem no centro, onde Ricardo não poderia deixar de vê-lo. Ao lado, deixei uma caneta e um bilhete simples. Assine. Devolva para Cristina até o fim do dia. Preparei um café rapidamente, tomei de pé mesmo e saí pela porta dos fundos antes que Ricardo acordasse. Enquanto dirigia pelo bairro silencioso, o sol apenas começando a nascer, senti uma sensação estranha de liberdade. Era o começo de algo novo. O primeiro dia do resto da minha vida. Meu telefone tocou. Era um número que não reconheci, mas atendi mesmo assim. Senhora Marina? Aqui é Roberto Silva, do Silva em Associados Advocacia. Franzi a testa. Não conhecia nenhum Roberto Silva. Sim, a senhora não me conhece, continuou ele. Mas represento um de seus inquilinos no complexo de apartamentos do centro. Ele está interessado em comprar o apartamento que aluga. Gostaria de discutir os termos? Sorri. Negócios. Isso era algo que eu entendia, algo que eu controlava. Claro, disse eu. Que tal amanhã às 10? Perfeito. Enviarei os detalhes por e-mail. Desliguei e continuei dirigindo, minha mente já processando os números, calculando valores, considerando opções. Esta era a minha vida agora. Decisões de negócios, investimentos, crescimento. Não mais fingir ser a esposa submissa. Não mais esconder meu sucesso. Não mais viver com medo de que Ricardo descobrisse a verdade. A verdade estava exposta agora. E era libertadora. Cheguei ao escritório, um espaço moderno em um prédio comercial do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar que Ricardo pudesse acidentalmente encontrar. E subi até o 10º andar. Minha secretária, Patrícia, me cumprimentou com um sorriso. Bom dia, senhora Marina. Como foi ontem? Patrícia era uma das poucas pessoas que sabia sobre minha vida dupla. Ela era absolutamente discreta e extremamente eficiente. Foi bem, disse eu simplesmente. Muito bem. Ela sorriu mais amplamente. Fico feliz em ouvir isso. Os diretores estão esperando na sala de conferências. E você tem 3 ligações para retornar. 2 investidores potenciais e aquele desenvolvedor imobiliário interessado na sua propriedade na Zona Sul. Obrigada, Patrícia. Dê-me 5 minutos e depois os faço entrar. Entrei no meu escritório. Um espaço elegante com vista para a cidade. Decorado com gosto, mas não ostensivamente. E me sentei atrás da minha mesa de mogno. Liguei o computador e rapidamente verifiquei meus e-mails. Havia um de Cristina. Ouvi dizer que você deixou os papéis para ele. Bem feito. Me avise quando ele assinar. Respondi rapidamente. Vou avisar. Obrigada por tudo. Havia também um e-mail do meu gerente da vinícola, informando que havíamos acabado de receber um pedido grande de um distribuidor internacional. Boas notícias. Respondi aprovando o pedido e pedindo um relatório detalhado. Uma batida suave na porta me tirou de meus pensamentos. Patrícia assomou a cabeça. Eles estão prontos. Ótimo, vou já. A reunião durou 2 horas. Discutimos expansão, novos investimentos, estratégias de crescimento. Era revigorante estar cercada por pessoas que me respeitavam, que valorizavam minha opinião, que me viam como a empresária bem-sucedida que eu era. Ninguém ali me via como a esposa de Ricardo. Eles nem sabiam que Ricardo existia. Quando a reunião terminou e os diretores saíram, Patrícia entrou com uma xícara de café fresco. Você tem outra reunião em 1 hora, lembrou-me. E seu contabilista quer marcar um horário para revisar seus impostos trimestrais. Agende para a próxima semana, disse eu. Quinta-feira de manhã, se possível. Claro! Ela hesitou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Olhei para ela, surpresa. Patrícia raramente cruzava a linha entre profissional e pessoal. Claro. Como você se sente? Depois de ontem, quero dizer. Deve ter sido intenso. Pensei por um momento antes de responder.
Sabe, Patrícia, eu achei que me sentiria diferente. Mais leve, talvez. Ou mais triste. Mas principalmente me sinto normal. Como se uma parte da minha vida tivesse simplesmente terminado e outra estivesse começando. Não é dramático. É apenas mudança. Ela sorriu. Mudança é boa, especialmente quando é para melhor. Sim, concordei. Especialmente quando é para melhor. O resto do dia passou em um borrão de reuniões, ligações e decisões. Quando finalmente olhei para o relógio, eram quase 7 da noite. Peguei meu telefone e vi várias mensagens não lidas. Uma era de Cristina. Ricardo apareceu no meu escritório às 15 horas. Assinou tudo sem contestar. Está feito, Marina, parabéns. Outra era de Laura. Jantar de celebração confirmado para sábado. 8 mulheres maravilhosas, todas ansiosas para brindar a sua liberdade. E havia uma mensagem de um número desconhecido. Hesitei antes de abrir, mas a curiosidade venceu. Senhora Marina, aqui é Rafael, o investigador particular. Só queria informar que encerrei oficialmente sua conta. Todos os relatórios foram entregues à doutora Cristina. Foi um prazer trabalhar com a senhora. Se algum dia precisar de meus serviços novamente, não hesite em ligar. Sorri. Rafael havia sido incrivelmente eficiente. Cada traição de Ricardo, cada mentira, cada momento comprometedor, tudo documentado meticulosamente. Valia cada centavo que havia pago. Guardei o telefone e comecei a arrumar minha mesa. Era hora de ir para casa. Ou talvez não fosse mais minha casa por muito tempo. Precisaria pensar no que fazer com aquela propriedade. Vendê-la? Mantê-la? Transformá-la em algo novo? As possibilidades eram infinitas. Dirigi de volta para casa em silêncio, a cidade iluminada ao meu redor. As ruas estavam movimentadas com pessoas voltando do trabalho, indo para jantares, vivendo suas vidas normais. Eu também estava vivendo minha vida normal agora, apenas sem as mentiras. Quando cheguei em casa, encontrei a casa estranhamente silenciosa. O carro de Ricardo não estava na garagem. Entrei cautelosamente, ligando as luzes à medida que avançava. Na mesa da cozinha, o envelope que eu havia deixado pela manhã estava vazio. Ao lado, havia um bilhete rabiscado na caligrafia de Ricardo. Assinei. Entreguei para sua advogada. Estarei fora até sexta para começar a empacotar minhas coisas. Não me procure. Peguei o bilhete e o li novamente. Não me procure. Como se eu fosse. Como se eu tivesse passado os últimos anos procurando-o quando ele estava claramente com outras mulheres. Amassado o papel e o joguei no lixo. Fui até a geladeira e peguei uma garrafa de água. A casa parecia diferente agora. Maior, de alguma forma. Mais espaçosa. Ou talvez fosse apenas a ausência da presença sufocante de Ricardo. Subi as escadas e passei pelo quarto de hóspedes. A porta estava aberta e podia ver que Ricardo havia começado a empacotar. Havia caixas espalhadas pelo chão, roupas amontoadas na cama. Continuei andando até meu próprio quarto. Tomei um banho longo e quente, deixando a água lavar a tensão dos últimos dias. Quando saí, envolvi-me em um roupão macio e me sentei na varanda do quarto, olhando para o jardim iluminado lá embaixo. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Marina? Disse ela, sua voz ansiosa. Acabei de ouvir. A mãe do Ricardo me ligou, dizendo coisas terríveis. É verdade? Vocês estão se divorciando? Fechei os olhos. Claro. A sogra fofoqueira não perderia tempo espalhando a notícia. É verdade, mãe. Houve um silêncio do outro lado. Então, graças a Deus, abri os olhos, surpresa. Mãe, eu nunca gostei dele, sabe? Disse ela rapidamente. Desde o primeiro dia. Sempre achei que ele era arrogante demais, controlador demais. Mas você parecia tão apaixonada, e depois que seu pai morreu... Bem, eu não queria ser mais uma voz negativa na sua vida. Mãe, eu não sabia que você sentia isso. Bem, agora sabe, disse ela firmemente. E quero que saiba que estou do seu lado, completamente. Se precisar de qualquer coisa, um lugar para ficar, dinheiro, apoio emocional, estou aqui. Sorri, sentindo lágrimas picarem meus olhos. Obrigada, mãe. Mas estou bem. Melhor que bem, na verdade. A mãe dele disse que você escondeu dinheiro dele, que você mentiu durante todo o casamento. Eu protegi minha herança. Corrigi. O dinheiro que papai me deixou. E sim, não contei a Ricardo. Mas não havia obrigação legal de contar. O acordo pré-nupcial que ele me fez assinar deixava isso bem claro. Seu pai seria tão orgulhoso de você, disse minha mãe suavemente. Ele sempre disse que você era mais esperta do que demonstrava, que você estava apenas esperando o momento certo.
Engoli em seco, lutando contra as lágrimas. Eu sinto falta dele, mãe. Eu também, querida, todos os dias. Mas ele está com você, sabe? Em cada decisão inteligente que você toma, em cada vez que você se levanta mais forte, ele está ali. Conversamos por mais alguns minutos antes de desligarmos. Depois fiquei sentada em silêncio, olhando para as estrelas começando a aparecer no céu escuro. Meu pai teria aprovado o que fiz? Ou teria ficado desapontado com o engano, mesmo que necessário? Decidi que ele teria entendido. Ele conhecia Ricardo. Havia visto através da fachada charmosa para o homem manipulador por baixo. Se estivesse vivo, provavelmente teria me aconselhado a fazer exatamente o que fiz. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, ia para o escritório, mergulhava em trabalho. Voltava para casa tarde, quando tinha certeza de que Ricardo não estaria lá. Nos raros momentos em que nossos horários coincidiam, nos evitávamos cuidadosamente, como dois estranhos compartilhando um espaço temporário. Na quinta-feira, recebi um telefonema inesperado. Senhora, Marina? Aqui é Jonas Ferreira, do jornal O Estado. Estamos fazendo uma matéria sobre mulheres empreendedoras bem-sucedidas e seu nome foi sugerido. Teria interesse em uma entrevista? Meu primeiro instinto foi recusar. Exposição pública era a última coisa que eu queria. Mas então pensei melhor. Por que não? Por que continuar escondendo meu sucesso? Ricardo já sabia a verdade. O divórcio estava em andamento. Não havia mais nada a esconder. Sim, ouvi-me dizer, teria interesse. Excelente! Que tal na próxima terça, às 10 da manhã? Podemos fazer no seu escritório, se preferir. Perfeito. Minha secretária enviará o endereço. Desliguei e me recostei na cadeira. Uma entrevista. Em um jornal importante. Sobre meu sucesso nos negócios. Marina, a empresária. Não Marina, a esposa de Ricardo. Era assustador e emocionante. No sábado, como prometido, Laura organizou o jantar de celebração. Eram 8 mulheres ao todo, todas reunidas na casa espaçosa de Laura, com vinho fluindo e risadas enchendo o ar. Todas elas tinham histórias semelhantes, casamentos ruins, maridos controladores, momentos de revelação que as levaram a reconstruir suas vidas. Compartilhamos nossas experiências, nossas dores, nossos triunfos. Um brinde, declarou Laura levantando sua taça. A Marina, que nos mostrou que vingança é um prato que se serve frio. E muito, muito caro. Todas riram e brindaram. Senti meu rosto corar, mas era um rubor de prazer, não de vergonha. Na verdade, disse Isabel, uma advogada divorciada que havia reconstruído sua vida após anos de abuso emocional. Não é vingança, é justiça. Há uma diferença. Justiça, repeti, gostando do som da palavra. Sim, é exatamente isso. Então, disse Carla, uma médica que havia deixado seu marido depois de descobrir que ele estava desviando dinheiro de sua prática. Quando é a entrevista para o Estado? Terça-feira, respondi. Estou nervosa. Não fique, disse Beatriz, que possuía uma cadeia de salões de beleza. Você é incrível. Deixe o mundo ver isso. E se Ricardo vir? Perguntei, expressando o meu maior medo. E se isso de alguma forma complica o divórcio? Que complique, disse Laura firmemente. Você tem direito de contar sua história, Marina. Sua história real, não a versão sanitizada que você teve que viver por 20 anos. Elas estavam certas, é claro, mas ainda assim era assustador. Abrir-se assim, expor-se publicamente depois de tanto tempo escondida. Você não precisa mencionar Ricardo, sugeriu Ana, uma arquiteta. Pode focar apenas nos seus negócios, suas conquistas. Deixe sua vida pessoal fora disso. Mas minha vida pessoal faz parte da história, argumentei. Como construir um império secretamente enquanto fingia ser apenas uma dona de casa? Isso é a história. Então conte, disse Laura simplesmente. Conte sua verdade. O resto da noite passou em um borrão de conversas, risadas e conexão. Essas mulheres entendiam. Elas haviam passado por suas próprias versões do que eu estava vivendo. E todas elas haviam sobrevivido. Prosperado até. Quando deixei a casa de Laura perto da meia-noite, sentia-me energizada. Pronta para o próximo capítulo. Cheguei em casa e encontrei todas as luzes apagadas. Bom, Ricardo não estava lá. Subi para meu quarto, preparei-me para dormir e pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, sem sonhos perturbadores. Acordei no domingo sentindo-me renovada. Decidi passar o dia fazendo algo completamente para mim. Algo que não tinha feito em anos.
Fui ao museu de arte e depois almoçar sozinha em um restaurante bonito, então passei a tarde em uma livraria, folheando livros e tomando café. Era estranho estar sozinha em público assim. Durante tanto tempo, cada saída social havia sido planejada em torno de Ricardo, suas preferências, sua agenda. Agora eu podia ir onde quisesse, quando quisesse, sem ter que explicar ou justificar. Era libertador. Na segunda-feira recebi outro e-mail de Cristina. Reunião com o juiz marcada para 2 semanas. Com Ricardo cooperando, o divórcio deve ser finalizado rapidamente. Prepare-se. 2 semanas. Em apenas 2 semanas, seria oficialmente divorciada. Livre, respondi. Obrigada. Estarei pronta. Na terça-feira, acordei com borboletas no estômago. A entrevista. Vesti-me com cuidado. Um terno preto elegante, saltos altos, maquiagem discreta, mas profissional. Queria parecer poderosa, confiante. Jonas Ferreira chegou pontualmente às 10, acompanhado por um fotógrafo. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez no final dos 30, com um sorriso amigável e olhos inteligentes. Senhora Marina, é um prazer conhecê-la, disse ele, apertando minha mão. Ouvi coisas fascinantes sobre seus empreendimentos. O prazer é meu, respondi, indicando as cadeiras confortáveis perto da janela. Por favor, sente-se. A entrevista começou devagar, com perguntas básicas sobre meus negócios. Quando comecei, que tipo de investimentos fazia? Qual era minha filosofia empresarial? Respondi com confiança, surpresa com o quanto era fácil falar sobre algo que eu amava. Então, Jonas fez a pergunta que eu estava esperando e temendo. Li que você é casada. Seu marido está envolvido em seus negócios? Respirei fundo. Momento da verdade. Na verdade, disse eu calmamente, estou em processo de divórcio. E para responder sua pergunta, não. Meu marido nunca esteve envolvido em meus negócios. Na verdade, ele nem sabia que eles existiam até recentemente. Os olhos de Jonas se arregalaram. Não sabia? Como isso é possível? É uma história longa, disse eu. E pessoal. Mas a versão curta é que herdei uma quantia significativa de dinheiro do meu pai. Devido ao acordo pré-nupcial que meu então noivo insistiu que eu assinasse, esse dinheiro era legalmente apenas meu. Decidi mantê-lo separado e investi-lo discretamente ao longo dos anos. Isso é extraordinário, disse Jonas, claramente fascinado. Posso perguntar por quê? Por que o sigilo? Considerei minha resposta cuidadosamente. Porque eu precisava saber que poderia ser bem-sucedida por mim mesma, sem a interferência ou a influência de mais ninguém. E porque, francamente, meu casamento não era um lugar seguro para compartilhar esse tipo de informação. Jonas acenou com a cabeça, parecendo entender. E agora? Como você se sente sobre finalmente poder ser aberta sobre suas conquistas? Sorri. Assustada, aliviada, empoderada, tudo ao mesmo tempo. O resto da entrevista fluiu facilmente. Discutimos minhas propriedades, meus investimentos, minha vinícola, minhas filosofias sobre negócios e vida. Jonas era um entrevistador habilidoso, fazendo perguntas perspicazes sem ser invasivo. Quando a entrevista terminou, quase 2 horas depois, senti-me estranhamente leve, como se ter finalmente contado minha história em voz alta tivesse liberado algo dentro de mim. Quando a matéria será publicada? Perguntei. Domingo, respondeu Jonas. Página principal do caderno de economia, com fotos. Meu coração acelerou. Página principal. Todo mundo veria. Ricardo veria. Seus amigos, seus colegas de trabalho, todos veriam. Ótimo. Ouvi-me dizer, minha voz mais firme do que eu me sentia. Mal posso esperar. Depois que Jonas e o fotógrafo saíram, sentei-me em silêncio no meu escritório. Havia feito isso. Havia realmente feito. Em poucos dias, minha história estaria impressa, disponível para qualquer um ler. Não havia volta agora. Patrícia entrou com uma xícara de chá. Como foi? Bem, disse eu. Surpreendentemente bem. Mas estou aterrorizada com o que vai acontecer quando a matéria sair. O que pode acontecer? Perguntou Patrícia racionalmente. Ricardo já sabe de tudo. O divórcio já está em andamento. A verdade já está exposta. Isso é apenas oficializando. Ela estava certa, é claro. Mas ainda assim, os próximos dias passaram em uma névoa de antecipação nervosa. Trabalhei, tive reuniões, lidei com assuntos de negócios, mas minha mente estava constantemente voltando para a entrevista que estava prestes a ser publicada. Na sexta-feira à noite, recebi um e-mail de Jonas com uma prévia do artigo. Com mãos trêmulas, abri o anexo.
A manchete dizia: Marina Santos, a empresária secreta que construiu um império sob o nariz de seu marido. Li o artigo inteiro, palavra por palavra. Jonas havia feito um trabalho excelente, apresentando minha história de uma forma que era ao mesmo tempo respeitosa e fascinante. Ele havia incluído detalhes sobre meus investimentos, citações minhas sobre filosofia empresarial e uma discussão honesta sobre por que havia mantido tudo em segredo. Havia também uma foto minha, tirada no meu escritório, olhando confiante e profissional. Mal reconheci a mulher na foto. Ela parecia tão poderosa. É você, escrevi de volta a Jonas. Obrigada por contar minha história tão bem. O prazer foi meu, respondeu ele rapidamente. Prepare-se para muito interesse. Esta é exatamente o tipo de história que ressoa com as pessoas. No sábado, fui à casa de Laura para assistir a um filme, mas nenhuma de nós conseguiu se concentrar. Continuávamos discutindo o artigo que seria publicado no dia seguinte. Você está pronta para isso? Perguntou Laura. Para toda a atenção que virá? Não, admiti. Mas acho que nunca estarei completamente pronta. Às vezes você só tem que pular. Você é corajosa, disse Laura, apertando minha mão. Mais corajosa do que pensa. No domingo de manhã, acordei às 6, incapaz de continuar dormindo. Vesti-me rapidamente e dirigi até a banca de jornal mais próxima. Lá estava, bem na frente. O jornal O Estado, com minha foto na primeira página do caderno de economia. Comprei 3 cópias e voltei para o carro, minhas mãos tremendo enquanto abria o jornal. Era real. Minha história, impressa em preto e branco para todo o mundo ver. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu chegar em casa. Cristina. Marina! Gritou ela quando atendi. Você viu? Está em todo lugar. Não apenas no jornal. Já está sendo compartilhado online. As pessoas estão comentando. Você está tendência nas redes sociais. Eu? O quê? Consegui dizer. Sua história está se tornando viral. Mulheres em todos os lugares estão se identificando com ela. Você se tornou um símbolo. Um símbolo? Repeti fracamente. De força, de independência, de mulheres que se recusam a ser definidas ou limitadas por seus parceiros. Enquanto falava com Cristina, meu telefone começou a apitar com mensagens chegando. Dezenas delas. Centenas delas. Mensagens de amigas antigas, de mulheres que eu nem conhecia, de jornalistas querendo entrevistas adicionais, de empresárias querendo fazer networking. E então, uma mensagem que fez meu coração parar. Vi o artigo. Precisamos conversar. Ricardo. Olhei para a mensagem por um longo momento. Então, digitei minha resposta. Não há nada para discutir. Fale com minha advogada. Bloqueei o número. Não havia mais volta. Minha vida secreta não era mais secreta. Eu era oficialmente Marina Santos, a empresária. Não a esposa de alguém, não a dona de casa. Apenas Marina. E pela primeira vez em 20 anos, isso era suficiente. Nas semanas seguintes, minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. A matéria no jornal havia realmente se tornado viral, compartilhada milhares de vezes em redes sociais, discutida em programas de rádio, até mencionada em um programa de televisão matinal. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, empresárias querendo conselhos, mulheres em situações semelhantes pedindo orientação. Algumas histórias eram de partir o coração, mulheres presas em casamentos abusivos, sem recursos financeiros, sem ideia de como escapar. Comecei a responder a algumas delas oferecendo conselhos quando podia, direcionando-as para recursos quando não podia. Patrícia teve que contratar uma assistente adicional apenas para ajudar a gerenciar o volume de correspondência. Uma manhã, cerca de 2 semanas após a publicação do artigo, recebi um telefonema particularmente interessante. Senhora Marina? Aqui é Gabriela Moreira, produtora do programa Mulheres no Comando. Gostaríamos de convidá-la para ser palestrante em nosso próximo evento sobre empreendedorismo feminino. Estamos esperando cerca de 500 mulheres. 500 mulheres. Meu estômago se revirou. Eu nunca falei em público antes, admiti. Melhor ainda, disse Gabriela. Sua história é autêntica, real. As pessoas se conectam com isso. Você não precisa ser uma palestrante profissional. Apenas precisa ser você mesma. Hesitei. Parte de mim queria recusar. Voltar para a segurança do meu escritório. Da minha vida privada. Mas outra parte, a parte que havia construído um império secretamente, a parte que havia enfrentado Ricardo naquele banco, essa parte queria dizer sim. Quando seria? Perguntei. Daqui a 1 mês.
Você teria tempo para se preparar. E podemos fornecer um coach de oratória se precisar. Deixe-me pensar e retorno em 24 horas, disse eu. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Uma palestra. Para 500 pessoas. Sobre minha vida, minha jornada, meus erros e triunfos. Era aterrorizante. E exatamente o que eu precisava fazer. Liguei para Laura. Me falaram para dar uma palestra. 500 pessoas. Estou apavorada. Faça, disse ela imediatamente. Você precisa fazer isso, Marina. Por quê? Por que preciso me expor ainda mais? Porque sua história importa, disse Laura firmemente. Porque há centenas, milhares de mulheres lá fora que precisam ouvir que é possível. Que elas podem ser fortes. Que elas podem planejar. Que elas podem sobreviver e prosperar. Você tem a oportunidade de dar-lhes esperança. Não desperdice isso. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Liguei de volta para a Gabriela no dia seguinte. Sim, eu farei. O resto do mês passou em um turbilhão de preparação. O coach de oratória, um homem paciente chamado Paulo, trabalhou comigo 3 vezes por semana, ajudando-me a estruturar minha história, a praticar minha entrega, a lidar com meu nervosismo. Você não está tentando impressioná-las, disse ele repetidamente. Você está tentando conectar-se com elas. Grande diferença. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava. A reunião com o juiz havia sido adiada devido a um problema técnico, mas Cristina me assegurou que era apenas uma formalidade. Ricardo havia assinado tudo. Não estava contestando nada. Ele sabe que não tem escolha, explicou ela. Com toda a evidência que temos, qualquer tentativa de contestar seria inútil e cara. Ele está apenas tentando sair disso com o máximo de dignidade possível. E Vanessa? Perguntei, curiosa apesar de mim mesma. Não tenho ouvido nada sobre ela, disse Cristina. Presumo que ela tenha seguido em frente. Mulheres como ela geralmente o fazem. Eu não tinha visto Ricardo desde aquele dia no banco. Ele havia removido todas as suas coisas da casa em um fim de semana em que eu estava fora visitando a vinícola. Quando voltei, era como se ele nunca tivesse vivido lá. Foi surpreendentemente fácil apagar 20 anos. Redecorei o quarto de hóspedes que ele havia usado, transformando-o em um escritório doméstico. Doei as roupas que ele havia deixado para trás. Mudei todas as fotos de casamento para uma caixa no sótão. A casa começou a parecer minha. Realmente minha. Uma semana antes da palestra, recebi uma visita inesperada no escritório. Patrícia me interfonou. Há uma mulher aqui que diz que precisa falar com você. Ela não tem hora marcada, mas diz que é urgente. O nome dela é Helena. Franzi a testa. Não conhecia nenhuma Helena. Diga-lhe que... Marina, interrompeu Patrícia, sua voz baixa. Ela está chorando, parece desesperada. Acho que você deveria vê-la. Suspirei. Está bem. Dê-me 5 minutos. Helena tinha cerca de 30 anos, com olhos vermelhos de tanto chorar e roupas amarrotadas. Ela se sentou nervosamente na borda da cadeira, torcendo as mãos no colo. Sinto muito aparecer assim, começou ela, sua voz trêmula. Eu sei que você deve estar ocupada, mas eu li sua história no jornal e eu não sabia para onde mais ir. Respire, disse eu gentilmente, empurrando uma caixa de lenços em sua direção. Conte-me o que está acontecendo. A história dela saiu em um jorro apressado. Casada há 8 anos com um homem controlador. Sem acesso à conta bancária, sem cartão de crédito próprio, sem emprego. Ele havia insistido que ela ficasse em casa. E agora ele estava tendo um caso e ameaçando deixá-la sem nada. Eu não tenho dinheiro, soluçou ela. Não tenho para onde ir. Minha família mora no exterior. Eu não tenho amigos. Ele me fez cortar contato com todos eles. Eu estou presa. Meu coração se apertou. Poderia ter sido eu, em outro universo. Se eu não tivesse tido a herança de meu pai, se não tivesse planejado tão cuidadosamente. Você não está presa, disse eu firmemente. Parece assim agora, mas você não está. Passei a próxima hora conectando Helena com recursos. O nome de Cristina, especializada em casos de divórcio com componentes de abuso financeiro. O número de um abrigo para mulheres. Informações sobre assistência jurídica gratuita. E discretamente, entreguei-lhe um envelope com dinheiro suficiente para algumas semanas de hotel e despesas básicas. Não posso aceitar isso, protestou ela, olhando para o envelope. Sim, pode, disse eu. E vai. Considere um empréstimo se isso fazer você se sentir melhor. Pode me pagar de volta quando estiver de pé novamente. Ela saiu do meu escritório com os olhos ainda vermelhos, mas com uma fagulha de esperança que não estava lá quando chegou. Patrícia entrou depois que Helena saiu. Isso foi gentil de você.
Foi necessário, corrigi. E Patrícia, acho que precisamos formalizar isso. Criar um fundo de ajuda para mulheres em situações semelhantes. Pode começar a pesquisar as questões legais? Ela sorriu. Com prazer. Na noite anterior à palestra, mal consegui dormir. Pratiquei meu discurso mentalmente mais de 100 vezes. Cada palavra, cada pausa. Levantei-me às 5 da manhã. Fiz yoga para acalmar meus nervos. Tomei um banho longo e me vesti com cuidado. Escolhi um terno azul marinho, poderoso, mas acessível. Peguei meu laptop com a apresentação que Paulo havia me ajudado a criar. Verifiquei 3 vezes se tinha tudo e dirigi até o centro de convenções onde o evento seria realizado. Backstage, Gabriela me cumprimentou com um abraço. Você está linda. E não se preocupe, vai ser incrível. Apenas fale do coração. Falar do coração. Repeti, mas para mim mesma. Certo. Espiei pela cortina para o auditório. Estava lotado. Não apenas 500 mulheres. Parecia muito mais. Cada assento estava ocupado, com pessoas de pé no fundo. Meu coração acelerou. Tantas pessoas. Todas esperando para me ouvir. 5 minutos, disse alguém. Paulo apareceu ao meu lado. Lembre-se, respire. Faça contato visual e seja honesta. Elas não estão aqui para julgá-la. Estão aqui para aprender com você. Acenei, minha boca muito seca para falar. E então, antes que estivesse pronta, ouvi meu nome sendo anunciado. As luzes se acenderam. A cortina se abriu. Caminhei até o palco em pernas que pareciam não me pertencer. O auditório estava em silêncio absoluto. Centenas de olhos fixos em mim. Fiquei atrás do pódio, olhando para o mar de rostos. Por um momento, minha mente ficou completamente em branco. Então respirei fundo e comecei a falar. Meu nome é Marina Santos, disse eu, minha voz mais firme do que esperava. E durante 20 anos vivi uma vida dupla. Passei a próxima hora contando minha história. O casamento jovem. O acordo pré-nupcial. A herança. A decisão de manter segredo. Os anos construindo um império enquanto fingia ser apenas uma dona de casa. A descoberta das traições. O confronto no banco. Mas mais do que isso, falei sobre as lições que aprendi. Sobre a importância da independência financeira. Sobre não permitir que outros definam seu valor. Sobre planejar para o pior enquanto espera pelo melhor. Eu não estou dizendo que você deveria mentir para seu parceiro, esclareci. O que estou dizendo é que você sempre deve ter um plano de fuga. Sempre deve ter seus próprios recursos. Porque o amor é maravilhoso, mas o amor não paga as contas se tudo desmoronar. Olhei para o público, vendo rostos assentindo, algumas mulheres limpando lágrimas. Alguém me perguntou recentemente se eu me arrependo. Continuei. Se eu me arrependo dos 20 anos que desperdicei com Ricardo. E sabe o que percebi? Eu não desperdicei esses anos. Eu os usei. Usei cada dia, cada experiência, cada decepção para me tornar mais forte, mais sábia, mais determinada. Aqueles 20 anos me ensinaram exatamente o que eu não queria. E em fazer isso, me mostraram exatamente o que eu precisava. Quando terminei, houve um momento de silêncio. Então, o auditório explodiu em aplausos. Não apenas aplausos educados, mas aplausos de pé, barulhentos e prolongados. Fiquei lá, atordoada, enquanto ondas de som me lavavam. Essas mulheres, todas essas mulheres, haviam se conectado com minha história. A sessão de perguntas e respostas que se seguiu durou mais de 1 hora. As perguntas variavam de práticas. Como você escondeu os recibos bancários? A emocionais. Como você encontrou a coragem? A filosóficas. Você acredita que casamento e independência financeira são compatíveis? Respondi o mais honestamente possível, compartilhando não apenas meus sucessos, mas também minhas lutas, meus medos, meus momentos de dúvida. Quando finalmente deixei o palco, estava exausta, mas exultante. Gabriela me abraçou apertado. Você foi fenomenal. Absolutamente fenomenal. Já temos 3 convites de outros eventos querendo você como palestrante. 3? Repeti, atordoada. E contando. Seu e-mail vai explodir, eu garanto. Ela estava certa. Nos próximos dias, recebi dezenas de convites para palestras, podcasts, entrevistas. Minha história havia claramente tocado um nervo. Mas mais importante do que os convites foram as mensagens pessoais. Centenas delas. Mulheres contando suas próprias histórias, agradecendo por dar-lhes esperança, perguntando conselhos. Uma mensagem em particular me tocou profundamente. Era de Helena, a mulher que havia aparecido no meu escritório. Queria que você soubesse que deixei meu marido. Usei o dinheiro que você me deu para alugar um pequeno apartamento.
Consegui um emprego como assistente administrativa. Não é muito, mas é meu. Estou reconstruindo minha vida um dia de cada vez. Obrigada por me mostrar que era possível. Li a mensagem 3 vezes, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Isso era o que importava. Não a fama, não a atenção da mídia, mas o impacto real na vida real. Uma semana após a palestra, recebi uma ligação de Cristina. O divórcio foi finalizado. Você é oficialmente uma mulher livre, Marina. Livre. A palavra soou estranha, estrangeira, mas boa, definitivamente boa. E Ricardo? Perguntei. Assinou os papéis finais ontem. Tem seus 425 mil euros, metade dos 850 mil que ele retirou como acordado. E essa é a última vez que você precisa pensar nele. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio por um longo momento. Era oficial. 20 anos de casamento. Terminados. Finalizados. Concluídos. Senti que deveria sentir algo mais. Tristeza, talvez, ou arrependimento. Mas tudo que sentia era alívio. E um senso estranho de possibilidade. Como se toda a minha vida estivesse se abrindo à minha frente. Naquela noite, organizei um jantar em casa. Apenas mulheres. Laura, Cristina, Patrícia e algumas das outras mulheres que havia conhecido no circuito de palestras. Preparei uma refeição elaborada, abri várias garrafas do meu melhor vinho e celebramos. A liberdade, brindou Laura, levantando sua taça. Há recomeços, acrescentou Cristina. Ao futuro, disse eu. Seja o que for que ele traga. O que você acha que ele trará? Perguntou Patrícia. Você tem planos? Pensei por um momento. Quero expandir o fundo de ajuda que começamos. Torná-lo uma fundação adequada, com recursos reais para mulheres que precisam escapar de situações ruins. Quero continuar palestrando, se as pessoas quiserem ouvir. E quero viver. Realmente viver, não apenas existir. E amor? Perguntou Laura com um sorriso malicioso. Algum plano nessa área? Ri. Talvez, eventualmente. Mas desta vez em meus próprios termos. E com alguém que me veja como uma parceira igual, não como propriedade a ser controlada. Brindo a isso, disse Cristina. As semanas se transformaram em meses. Estabeleci a Fundação Marina Santos para a Independência Feminina, com a missão de ajudar mulheres a alcançar autonomia financeira e escapar de situações abusivas. Contratei uma equipe dedicada, incluindo advogados, conselheiros financeiros e assistentes sociais. Continuei palestrando, viajando pelo país, compartilhando minha história. Cada evento me trazia mais histórias de outras mulheres, mais conexões, mais propósito. Meus negócios continuaram prosperando. A vinícola ganhou outro prêmio internacional. Minhas propriedades comerciais se valorizaram. Fiz novos investimentos, alguns arriscados, outros conservadores, todos cuidadosamente calculados. Um dia, cerca de 6 meses após o divórcio, estava tomando café em um pequeno café perto do meu escritório quando alguém se aproximou da minha mesa. Marina! Olhei para cima e quase deixei cair minha xícara. Era Vanessa. Ela parecia diferente, mais velha de alguma forma, mais cansada, mas também mais real. Menos maquiagem, roupas mais simples, cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Posso sentar? Perguntou ela hesitantemente. Acenei para a cadeira vazia à minha frente, curiosa. Eu sei que provavelmente não quer me ver, começou ela, mas eu queria agradecer. Agradecer? Repeti surpresa. Por me mostrar a verdade sobre Ricardo, sobre homens como ele, sobre tudo. Ela mexeu em sua bolsa e tirou um cartão de visita, empurrando-o em minha direção. Voltei para a escola. Estou estudando contabilidade e arranjei um emprego de verdade, não apenas sendo a recepcionista bonita. Ainda é difícil, mas eu estou fazendo por mim mesma. Olhei para o cartão, impressionada. Isso é maravilhoso, Vanessa. Li sobre sua fundação, continuou ela. O trabalho que você está fazendo. E pensei que talvez, quando eu me formar, eu pudesse, não sei, talvez ajudar de alguma forma? Como voluntária? Ou, adoraríamos ter você, disse eu sinceramente. Toda ajuda é bem-vinda. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Obrigada. Isso significa muito. Tomamos café juntas por mais meia hora, conversando sobre nossas vidas, nossos planos, nossos sonhos. Era surreal de certa forma. Sentar com a ex-amante do meu ex-marido falando como amigas? Não exatamente, mas talvez como aliadas. Mulheres que haviam aprendido lições similares de formas diferentes. Quando ela saiu,
fiquei pensando sobre o estranho caminho que a vida havia tomado. Quem teria imaginado? Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail inesperado. O assunto dizia simplesmente: Marina. Era de Ricardo. Hesitei por um longo momento antes de abri-lo. Parte de mim não queria saber, mas a curiosidade venceu. Marina, sei que não tenho direito de entrar em contato, e você pode deletar isso sem ler. Mas sinto que preciso dizer algumas coisas. Primeiro, sinto muito. Por tudo. Por anos de desconsideração, de controle, de traição. Você merecia muito melhor. Segundo, parabéns. Pelo seu sucesso, pela sua fundação, por tudo que você está construindo. Eu sempre soube que você era especial, mas estava tão cego pela minha própria arrogância para realmente ver você. Terceiro, obrigado. Por não me destruir publicamente quando você facilmente poderia ter. Por me permitir manter alguma dignidade. Eu não merecia essa gentileza. Estou em terapia agora, trabalhando em meus problemas. Não sei se isso importa para você, mas achei que deveria saber. Espero que você encontre toda a felicidade que merece. Ricardo. Li o e-mail 2 vezes. Não havia raiva, não havia mágoa. Apenas uma sensação de encerramento. Ele havia finalmente visto, finalmente entendido. Talvez tarde demais para salvar nosso casamento, mas não tarde demais para ele crescer como pessoa. Cliquei em responder e digitei uma mensagem curta. Obrigada por isso. Fico feliz que esteja trabalhando em si mesmo. Cuide-se, Ricardo. Enviei e fechei o laptop. Aquele capítulo estava realmente fechado agora. 1 ano depois do divórcio, minha vida era irreconhecível da vida que eu havia vivido antes. A Fundação Marina Santos havia ajudado mais de 200 mulheres a escapar de situações abusivas, fornecendo não apenas recursos financeiros, mas também aconselhamento jurídico, treinamento profissional e apoio emocional. Eu havia me tornado uma voz respeitada no mundo dos negócios, convidada regularmente para falar em conferências, consultada para artigos sobre empreendedorismo feminino, até convidada para fazer parte de conselhos consultivos de várias empresas. Meus negócios continuavam crescendo. Havia adquirido 2 novas propriedades comerciais, expandido a vinícola e feito investimentos em 3 startups promissoras lideradas por mulheres. Meu patrimônio líquido havia aumentado para quase 20 milhões de euros. Mas mais do que os números, mais do que o sucesso, eu havia encontrado algo que havia perdido ao longo dos anos com Ricardo. Alegria. Alegria simples de acordar de manhã sem medo. Alegria de tomar decisões sem ter que justificá-las. Alegria de ser exatamente quem eu era, sem máscaras, sem segredos. Uma manhã de sábado, estava trabalhando no jardim, algo que havia redescoberto como uma paixão, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Alô? Senhora Santos? Meu nome é Daniel Carvalho. Sou professor de economia na Universidade Federal. Estou desenvolvendo um curso sobre empreendedorismo feminino e gostaria de saber se você consideraria ser palestrante convidada? Sorri. Convites como esse eram comuns agora, mas ainda me enchiam de satisfação. Com certeza. Mande os detalhes por e-mail e veremos as datas. Na verdade, disse ele, e havia algo diferente em sua voz. Eu me perguntava se poderíamos nos encontrar para café primeiro? Para discutir os detalhes pessoalmente? E talvez conhecer você melhor? Pausei, minha pá de jardinagem suspensa no ar. Era isso um convite? Um convite romântico? Café seria ótimo, ouvi-me dizer. Que tal terça-feira às 3? Perfeito. Há um café perto do campus, o Grão Dourado. Você conhece? Conheço. Vejo você lá. Desliguei e fiquei parada por um momento, processando. Um homem havia acabado de me pedir para sair? Isso era estranho. Novo. Emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Liguei para Laura imediatamente. Um homem acabou de me convidar para café. O que eu faço? Laura riu. Você vai, Marina. É apenas café. Não precisa se casar com ele. Eu sei, mas... E se for terrível? E se ele for como Ricardo? E se ele não for? Contra-argumentou Laura. Marina, você não pode deixar o medo de repetir o passado impedi-la de viver o futuro. Vá tomar café. Se for horrível, você pode sair. Se for bom, bem, então é bom. Ela estava certa, é claro. Era apenas café. Ainda assim, passei os próximos dias alternando entre empolgação e pânico. Mudei de roupa 5 vezes na terça-feira antes de finalmente escolher algo casual, mas elegante. Jeans escuros e uma blusa de seda azul. Cheguei ao Grão Dourado exatamente às 3. Daniel já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela.
Ele se levantou quando me viu, sorrindo. Era atraente de uma forma discreta. Cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas. Olhos gentis atrás de óculos de armação fina. Um sorriso que alcançava seus olhos. Senhora. Santos, disse ele, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la pessoalmente. Sou um grande admirador do seu trabalho. Por favor, me chame de Marina, disse eu, apertando sua mão. Era uma mão firme, calorosa. E obrigada. Fale-me sobre este curso que está desenvolvendo. Pedimos café e conversamos por mais de 2 horas. Não apenas sobre o curso, mas sobre tudo. Nossas vidas, nossos interesses, nossas paixões. Daniel era divorciado há 5 anos, sem filhos, dedicado ao ensino e à pesquisa. Ele havia lido minha história no jornal e ficado fascinado não apenas pelo aspecto dos negócios, mas pela jornada emocional. Leva coragem, disse ele. Não apenas para fazer o que você fez, mas para depois contar ao mundo, para se expor dessa forma. Não parecia corajoso na época, admiti. Parecia necessário. As melhores formas de coragem geralmente parecem, disse ele. Quando finalmente olhei para o relógio, eram quase 6 da tarde. Havíamos perdido completamente a noção do tempo. Eu deveria ir, disse eu relutante. Mas isso foi agradável. Muito agradável, concordou ele. Marina, eu sei que o pretexto original era falar sobre o curso, mas a verdade é que eu realmente queria conhecer você. Posso levá-la para jantar algum dia? Um jantar de verdade? Meu primeiro instinto foi hesitar, encontrar uma desculpa. Mas então pensei em tudo que havia superado, tudo que havia construído. Por que deveria ter medo de um simples jantar? Eu adoraria, disse eu. O sorriso dele iluminou seu rosto inteiro. Que tal sexta-feira? Sexta-feira é perfeito. Nosso primeiro jantar levou a um segundo, depois a um terceiro. Daniel era diferente de Ricardo em todos os sentidos. Ele ouvia quando eu falava. Realmente ouvia. Fazia perguntas sobre meus negócios e parecia genuinamente interessado nas respostas. Respeitava minhas opiniões, mesmo quando discordávamos. E nunca, nem uma vez, tentou me controlar ou diminuir. Você está cautelosa, observou ele depois de nosso quarto encontro. Estávamos caminhando pelo parque perto da universidade. Posso sentir, e entendo por que depois de ler sua história. Desculpe, disse eu. Não é sobre você, é apenas... Você não precisa se desculpar, interrompeu ele gentilmente. Leva tempo para confiar novamente. E você não me deve nada, Marina. Nem confiança, nem explicações. Só quero que saiba que estou aqui, sem pressão, sem expectativas. Se isso for apenas amizade, ótimo. Se se tornar algo mais, também ótimo. Não há pressa. Foi naquele momento que percebi que estava começando a me apaixonar por ele. Não da forma desesperada e cega que havia me apaixonado por Ricardo aos 19 anos, mas de uma forma mais madura, mais consciente. Uma escolha, não apenas um sentimento. Enquanto isso, a fundação continuava crescendo. Havíamos aberto um segundo escritório em outra cidade, expandido nossa equipe e lançado vários novos programas. Um em particular me enchia de orgulho. Um programa de mentoria que conectava mulheres que haviam reconstruído suas vidas com mulheres que estavam apenas começando suas jornadas. Helena, que havia aparecido em meu escritório 1 ano atrás, era agora uma de nossas mentoras mais ativas. Ela havia se divorciado, completado um programa de certificação profissional e conseguido um bom emprego em uma empresa de contabilidade. E agora ela estava ajudando outras mulheres a fazer o mesmo. Você mudou minha vida, disse ela em uma reunião da fundação. E agora eu posso ajudar a mudar a vida de outras pessoas. É o melhor sentimento do mundo. Vanessa também havia se tornado voluntária regular. Ela havia terminado seu curso de contabilidade com honras e conseguido um emprego em uma firma respeitável. Trabalhava algumas horas por semana na fundação, ajudando com as finanças e ensinando alfabetização financeira básica. Quem teria imaginado? Disse Laura em um evento da fundação, observando Vanessa ensinar um workshop sobre orçamento. A ex-amante do seu ex-marido trabalhando na sua fundação. A vida é estranha, concordei. Mas acho que isso mostra que as pessoas podem mudar, crescer, se quiserem. E Ricardo? Perguntou Laura. Alguma notícia dele? Não diretamente, disse eu. Mas ouvi através de conhecidos mútuos que ele também está trabalhando em si mesmo, ainda em terapia. Aparentemente até se desculpou com algumas das mulheres que magoou. Bom para ele, disse Laura. Melhor tarde do que nunca. Sim, concordei. Melhor tarde do que nunca. Cerca de 18 meses após meu divórcio,
Daniel me convidou para jantar em sua casa. A primeira vez que estaríamos completamente sozinhos, sem estar em público. Estava nervosa enquanto dirigia até seu apartamento. Nervosa, mas também empolgada. Nossa relação havia progredido lentamente, construída sobre bases sólidas de amizade e respeito mútuo. Ele preparou uma refeição elaborada. Salmão grelhado, aspargos, batatas assadas e uma sobremesa de chocolate que havia feito do zero. Você cozinha? Observei, impressionada. Aprendi depois do divórcio, disse ele sorrindo. Descobri que é terapêutico e prático. Depois do jantar, sentamos no sofá com vinho, conversando sobre tudo e nada. E então, em um momento de silêncio confortável, ele pegou minha mão. Marina, disse ele, eu sei que estamos tomando as coisas devagar. E estou feliz com isso, mas preciso que saiba que estou me apaixonando por você. E não da forma que vê você como um projeto ou uma conquista, mas da forma que vê você exatamente como é. Forte, inteligente, complicada, maravilhosa, e quer estar ao seu lado, não na sua frente ou atrás, mas ao lado. Senti lágrimas picarem meus olhos. Eu também estou me apaixonando por você. E isso me apavora. Por quê? Porque a última vez que me apaixonei, desperdicei 20 anos da minha vida. Você não desperdiçou, disse ele firmemente. Você cresceu, aprendeu, tornou-se quem é agora. E a pessoa que você é agora é incrível. Beijei-o então, um beijo suave que gradualmente se aprofundou. Era diferente de beijar Ricardo. Melhor, mais igual, mais real. Vamos devagar, sussurrei quando nos separamos. Tão devagar quanto você precisar, concordou ele. 2 anos após meu divórcio, a fundação estava organizando seu maior evento até então. Um gala de arrecadação de fundos com o objetivo de levantar €500 mil para expandir nossos programas. Estava nos bastidores, verificando minha aparência no espelho pela última vez. Usava um vestido de noite azul escuro, simples mas elegante. Meu cabelo estava preso em um coque sofisticado e eu usava as pérolas que minha mãe havia me dado. Você está linda, disse Laura aparecendo ao meu lado. Ela era a mestre de cerimônias da noite. Estou nervosa, admiti. Há mais de 1000 pessoas lá fora. Todas elas acreditando no que você está fazendo, lembrou-me Laura. Você tem isso, Marina. O evento foi um sucesso estrondoso. Levantamos não €500 mil, mas €800 mil. Houve discursos, incluindo um meu onde contei a história da fundação e apresentei algumas das mulheres que havíamos ajudado. Helena falou. Vanessa falou. Várias outras mulheres compartilharam suas jornadas de sobrevivência para a prosperidade. Não havia um olho seco na casa. No final da noite, Daniel me encontrou enquanto eu finalmente tinha um momento para respirar. Você foi incrível, disse ele me entregando uma taça de champanhe. Esta noite toda foi incrível. Não poderia ter feito sem toda a ajuda, disse eu. Laura, Patrícia, toda a equipe, os voluntários. Mas foi sua visão, disse ele. Sua paixão, seu coração. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro. Ele pegou minha mão e por um momento, meu coração parou. Estava ele... Você consideraria se mudar comigo? Perguntou ele. Não para casar. Ainda não, a menos que você queira. Mas apenas para viver juntos? Para realmente começar a construir uma vida juntos? Olhei para ele, para este homem que havia pacientemente me cortejado por quase 2 anos, que nunca havia pressionado, nunca havia exigido, sempre havia respeitado meus limites e meus medos. Sim, disse eu. Sim, eu adoraria. Ele me beijou então, ali mesmo no meio do salão de baile, cercado por 1000 pessoas, e eu não me importei nem um pouco com quem estava olhando. Nos meses seguintes, começamos o processo de mesclar nossas vidas. Daniel se mudou para minha casa, nossa casa agora. Redesenhamos os espaços para refletir ambos os nossos gostos. Estabelecemos novas rotinas, novos rituais. E desta vez, não havia segredos. Ele sabia tudo sobre minhas finanças, meus negócios, meus planos, e eu sabia tudo sobre os dele. Éramos verdadeiramente parceiros. 3 anos após meu divórcio, em uma manhã de domingo tranquila, Daniel e eu estávamos tomando café no jardim quando ele disse casualmente: "Casar com você seria legal." Quase cuspi meu café. "Foi essa a sua proposta?" Ele riu. "Desculpe, foi horrível, não foi? Deixe-me tentar novamente." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do jardim, ainda usando seu pijama. "Marina Santos, você é a mulher mais incrível que já conheci. Você me inspira todos os dias com sua força, sua compaixão, sua inteligência.
Eu te amo mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Você se casaria comigo? Olhei para ele, este homem bom e gentil, ajoelhado no jardim, e percebi que não tinha absolutamente nenhum medo, nenhuma hesitação, apenas certeza. Sim, disse eu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero. Nos casamos 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima no jardim, apenas família próxima e amigos queridos. Laura foi minha madrinha. Patrícia pegou o buquê. Minha mãe chorou lágrimas de alegria. E desta vez, não havia acordo pré-nupcial. Não porque não tínhamos bens a proteger. Ambos tínhamos patrimônios consideráveis. Mas porque havíamos escolhido confiar um no outro completamente. A confiança precisa começar de algum lugar, disse Daniel quando discutimos. E eu escolho começá-la aqui. 5 anos após meu divórcio de Ricardo, estava sentada no meu escritório, agora localizado em um prédio maior, com uma equipe de 15 pessoas, revisando relatórios da fundação quando Patrícia entrou. Você tem uma visitante, disse ela. Diz que é importante. Quem é? Patrícia entregou-me um cartão. Eu li o nome e meu coração parou. Juliana Ricardo, a mãe de Ricardo, minha ex-sogra. Ela pode entrar, disse eu, depois de um momento de hesitação. Juliana entrou, parecendo mais velha do que a última vez que a vi. Ela sempre foi uma mulher formidável, alta, elegante, com uma aura de desaprovação que fazia a maioria das pessoas se encolher. Marina, disse ela, sentando-se sem ser convidada. Você está bem. Estou, concordei cautelosamente. E você? Bem o suficiente. Ela hesitou, e pela primeira vez desde que a conheci, pareceu incerta. Vim aqui para me desculpar. Pisquei, certa de que havia ouvido errado. Desculpar? Por como te tratei durante seu casamento com Ricardo. Por sempre tomar o lado dele, sempre fazê-la sentir que não era boa o suficiente. Por... Ela parou, parecendo lutar com as palavras. Por ser uma sogra terrível. Estava genuinamente sem palavras. Meu filho me contou tudo, continuou ela. Não imediatamente, mas eventualmente. Sobre suas traições, sobre como ele te tratou, sobre como você construiu esse império enquanto ele te diminuía. E eu percebi que eu estava errada. Sobre você. Sobre tudo. Senhora Juliana... Por favor, deixe-me terminar, disse ela. Eu criei Ricardo para ser como seu pai. Forte, decisivo, controlador. Pensei que essas eram qualidades de um homem bem-sucedido. Mas o que realmente criei foi um homem que não sabia como tratar as mulheres com respeito. E por isso também peço desculpas. Olhei para esta mulher que havia me feito sentir tão pequena durante tantos anos e vi não um monstro, mas apenas uma pessoa falha tentando fazer as pazes. Aceito suas desculpas, disse eu suavemente. E por que vale, Ricardo também se desculpou. E pelo que ouço, está trabalhando para ser melhor. Ele está, confirmou ela. Ainda tem um longo caminho a percorrer, mas está tentando. E parte dessa tentativa incluiu fazer-me ver a verdade sobre como ele te tratou, sobre como eu contribuí para isso. Conversamos por mais meia hora. Não nos tornamos amigas. Anos de tensão não podiam ser apagados em uma conversa. Mas alcançamos algo próximo de um entendimento. E quando ela saiu, senti outra peça de meu passado finalmente se acomodar no lugar. 10 anos após aquele dia no banco, sentei-me na varanda de casa. A mesma casa onde havia passado tantos anos infelizes, mas que agora estava cheia de alegria e amor. E refleti sobre a jornada. A fundação havia ajudado mais de 2.000 mulheres. Tínhamos escritórios em 5 cidades. Havíamos lançado programas educacionais, iniciativas de treinamento vocacional e até um fundo de microcrédito para mulheres começando seus próprios negócios. Meus próprios negócios haviam prosperado além dos meus sonhos mais loucos. Meu patrimônio líquido havia ultrapassado 30 milhões de euros. Mas mais importante do que os números era o impacto. Os empregos criados, as vidas tocadas, a diferença feita. Daniel saiu para a varanda, me entregando uma xícara de chá. No que está pensando? Enquanto mudou, disse eu. Em como minha vida é diferente agora. Melhor? Perguntou ele, sentando-se ao meu lado. Imensamente melhor, confirmei. Às vezes me pergunto quem eu seria se nunca tivesse me casado com o Ricardo. Se nunca tivesse passado por tudo aquilo. Provavelmente alguém maravilhoso, disse Daniel. Mas não essa versão maravilhosa. As experiências nos moldam, para melhor ou pior. Ele estava certo. Cada traição de Ricardo, cada humilhação, cada momento de dor, todos haviam contribuído para fazer de mim quem eu era agora. Mais forte, mais sábia, mais compassiva. Algum arrependimento? Perguntou Daniel.
Pensei cuidadosamente antes de responder. Arrependo-me de ter esperado tanto tempo para sair. Arrependo-me dos anos que permiti que ele me diminuísse. Mas não me arrependo da jornada. Porque a jornada me trouxe aqui. Para este momento, esta vida, esta versão de mim. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Helena. Acabei de conseguir uma promoção. Gerente Júnior. Não teria conseguido sem você e a fundação. Obrigada por acreditar em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Mostrei a mensagem para Daniel, sorrindo. Isso é o que torna tudo que valeu a pena. Você mudou tantas vidas, disse ele, beijando minha testa. Incluindo a minha. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Daniel, ouvi sua respiração constante e pensei em Ricardo. Não com raiva ou amargura, mas com uma espécie de gratidão estranha. Ele havia me ensinado exatamente o que eu não queria. E em fazer isso, havia me libertado para encontrar o que eu realmente precisava. Eventualmente recebi notícias ocasionais sobre ele. Ele havia se casado novamente, desta vez com uma mulher de sua própria idade, uma advogada bem-sucedida. Pelo que ouvi, era um casamento mais igualitário. Talvez ele realmente tivesse aprendido. Esperei que sim. Por ele, por sua nova esposa e por todas as mulheres que ele havia magoado no passado. Quanto a Vanessa, ela havia concluído seu diploma de contabilidade e agora trabalhava em tempo integral na fundação como nossa diretora financeira. Ela havia se tornado uma das minhas amigas mais próximas. Uma amizade que ninguém, incluindo nós, teria previsto. A vida é estranha, disse ela em um dos nossos almoços regulares. Se alguém tivesse me dito há 10 anos que eu estaria aqui, fazendo isso, sendo amiga de você, eu nunca teria acreditado. Às vezes o caminho mais improvável leva ao melhor destino, respondi. Em meu 50º aniversário, Daniel organizou uma festa surpresa. Não apenas família e amigos, mas também muitas das mulheres que a fundação havia ajudado ao longo dos anos. O jardim estava lotado de gente, risadas enchendo o ar. Helena fez um discurso, agradecendo-me por mudar sua vida. Vanessa apresentou um vídeo compilando mensagens de mulheres de todo o país que havíamos ajudado. Laura brindou a nossa amizade de 40 anos, mas o momento que mais me tocou foi quando Patrícia, que havia estado comigo desde o início, me entregou um livro encadernado em couro. "O que é isso?" perguntei. "Abra", disse ela sorrindo. Dentro estavam cartas, centenas delas, de mulheres que havíamos ajudado, compartilhando suas histórias, seu progresso, sua gratidão. Algumas eram apenas poucas linhas, outras eram páginas. Todas eram comoventes. "Coletamos essas ao longo dos últimos anos", explicou Patrícia. "Queríamos que você soubesse, realmente soubesse o impacto que teve." Folheei as páginas, lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Cada carta representava uma vida mudada, um futuro alterado, uma mulher que havia encontrado sua força. "Obrigada", consegui dizer, minha voz embargada. "Por tudo, todos vocês. Esta vida, esta comunidade, este trabalho, é mais do que eu jamais sonhei possível." Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados foram embora e Daniel estava arrumando, sentei-me sozinha no jardim sob as estrelas. Pensei na jovem de 19 anos que havia se casado com Ricardo, tão ingênua, tão esperançosa. Se pudesse voltar e falar com ela, o que diria? Talvez. Vai ser difícil, vai doer. Haverá momentos em que você se perguntará se consegue continuar, mas você vai. E do outro lado dessa dor, há uma vida mais incrível do que você pode imaginar. Haverá propósito, alegria, amor real. Haverá força que você não sabe que possui. Haverá uma comunidade de mulheres se apoiando mutuamente. Haverá significado. Ou talvez eu diria simplesmente, confie em si mesma, sempre. Daniel saiu, sentando-se ao meu lado em silêncio confortável. Peguei sua mão, entrelaçando nossos dedos. "Feliz?" perguntou ele. "Mais do que jamais pensei ser possível", respondi honestamente. "Bom", disse ele, "porque você merece cada onça dessa felicidade." Ficamos sentados ali por um longo tempo, olhando para as estrelas, mãos entrelaçadas, corações em paz. A jornada havia sido longa e muitas vezes dolorosa, mas me levou exatamente para onde eu precisava estar. Não mais a esposa silenciosa e submissa. Não mais a mulher escondendo sua luz sob um véu de falsas inadequações. Mas Marina Santos. Empresária, filantropa, mentora, esposa, amiga, completa, livre. Finalmente, verdadeiramente, eu mesma. E se pudesse voltar e mudar tudo, evitar o casamento com Ricardo, pular a dor e a traição, não faria.
porque cada passo dessa jornada, por mais difícil que fosse, havia me moldado na mulher que eu era agora. Uma mulher que sabia seu valor. Uma mulher que não pedia desculpas por seu sucesso. Uma mulher que usava sua força não para construir muros, mas para construir pontes. Uma mulher que havia transformado traição em triunfo, dor em propósito, cinzas em asas. Olhei para a casa atrás de nós, cheia de luz e risadas e amor. E então para o homem ao meu lado, cujo amor me havia ensinado que nem todos os homens são como Ricardo, que era possível ser amada pelo que você realmente era, não pelo que fingia ser. Sabe o que é engraçado? Disse eu a Daniel. Aquele dia no banco, quando revelei tudo, achei que esse seria o ponto alto, o momento culminante. Mas percebi que não era um ponto alto, era um ponto de partida. Para quê? Perguntou ele. Para tudo, disse eu, gesticulando amplamente. Para toda essa vida que construímos. Para a fundação. Para todas as mulheres que ajudamos. Para nós. Aquele dia não foi o fim da história. Foi o começo de uma completamente nova. E que história é? Disse Daniel beijando minha mão. Sim, pensei, olhando para as estrelas. Que história mesmo. Uma história de sobrevivência e força. De segredos e revelações. De traição e transformação. De dor e propósito. Mas acima de tudo, uma história de uma mulher que se recusou a ser definida pelas limitações que outros colocaram sobre ela. Que construiu um império em segredo. Não por vingança, mas por sobrevivência. Que encontrou força na adversidade e propósito na dor. Minha história. Nossa história. A história de todas as mulheres que se recusam a ser diminuídas, que escolhem se levantar, que transformam suas cicatrizes em asas. E enquanto eu sentava ali sob as estrelas, mão na mão com o homem que eu amava, cercada pelo legado de tudo que havia construído, senti uma paz profunda se estabelecer sobre mim. Não era o fim feliz dos contos de fadas. Era melhor, era real, e era apenas o começo.